Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje a gente tem um convidado mais que especial. A gente vai estar falando hoje com o Guilherme Ebert. A gente vai estar falando sobre tecnologia e psicologia e desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Gui, queria primeiro te agradecer muito por ter topado participar aqui do podcast. Acho que vai ser um papo muito incrível. Então, primeiro, boas-vindas aí. Muito obrigado, estou muito feliz com o convite, né? Para mim é um prazer enorme, né, conversar a respeito de psicologia e principalmente a respeito de tecnologia e psicologia. Acho que tem um gap grande aí que a gente precisa inteirar e, cara, eu achei o espaço sensacional, parabéns pelo podcast. Então, estou super feliz de poder dividir contigo aí um pouco da história. Legal. Gui, então primeiro, assim, acho que pra gente começar e pro pessoal te conhecer melhor, te apresenta um pouquinho quem tu é, qual é a tua formação e Perfeito. como que tu chegou também aonde tu tá aqui hoje, né? Conta um pouquinho dessa Sim. trajetória aí que fez com que tu trabalhasse principalmente com tecnologia e com crianças e adolescentes. Bueno. Cara, como é que é uma história legal, assim, né? Eu gosto muito da minha história na psicologia porque ela é bem emocionante pra mim, de certa forma, né? Como todos os adolescentes, né? Eu acho que dá pra dizer, eu tive um momento na minha adolescência, uma fase ali na minha adolescência, onde a ansiedade meio que tomou conta, né? Tive alguns altos e baixos mais significativos e tal, e na época meus pais preocupados com isso e tudo mais, já tinha ido à terapia, mas quando eu era bem pequeno, uma questão de adaptação no colégio, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e tal. Mas aqui, naquela época ali, eu tava com 16, 17, então tava com esses altos e baixos e tal, então fui fazer terapia de novo, né? Então, quando eu comecei ali a terapia, né, até na época eu fazia com o Renato Caminha, Uhum. né? Você conhece o Renato, Sim, claro, né? sim, principalmente com meu pai, o Renato, meu pai eu conheço desde que eu era piá também, né? Exato, Desde que eu exato. era guri, então. Exatamente. Então, fiz terapia com o Renato um tempo e, cara, me ajudou pra caramba, assim, né? Eu tive um salto, assim, de compreendimento, né? De autodesenvolvimento, uma coisa que modificou muito a minha forma de pensar, porque, cara, vamos lá, nós estamos falando de 2004, Uhum. basicamente, né? Então, lá em 2004, cara, eu não tinha nem ideia do que era psicologia, eu ainda brincava, disse, não, isso aí, eu não preciso de terapia, não preciso ir em Uhum. terapia e tal, né? Então, acho que passei por essa fase aí também. E, cara, foi muito transformador para mim, porque depois desse período de terapia com o Renato, eu me lembro de ter pensado assim, cara, eu quero ser um Renato para vários Guilhermes aí, né? Porque eu Uhum. acho que tem muito adolescente que precisa ser ouvido, né, e que de certa forma ainda não tem profissionais, de repente, que estão conseguindo atingir essas pessoas. Não que não tivessem profissionais suficientes, mas acredito que não tinha toda a informação que a gente tem hoje para os pais, de repente, encaminharem para um terapeuta, né? A gente tinha muito mais forte na época questão de psicopedagogo, algo do gênero, quando tinha um problema na escola, ou algo assim, Até né? mesmo porque os colégios, né, eles faziam muito essa avaliação e faziam muito desse encaminhamento realmente, Isso. né, para psicopedagogos que têm o seu espaço e têm um papel importantíssimo, mas às vezes realmente são questões de psicopatologia ou até mesmo psicológicas que precisam ter esse olhar individualizado, né? Exatamente. Então, cara, a partir dali, né, ali eu tava com 16 para 17, você, não, cara, psicologia, eu sempre tive um pé na área da saúde, porque minha mãe é enfermeira, Uhum. professora universitária, hoje já, sei lá, deve fazer uns 20 anos. E eu sempre tive essa relação muito forte com saúde, né? Tanto que quando eu era menor, eu pensava assim, não, eu quero ser médico, né? Ou queria ser pediatra, coisa assim. Mas não tinha, como é que eu vou dizer, eu não tinha uma identificação tão grande, né, com a medicina em si, né? Daí depois desse, né, período ali com o Renato, eu só achei o meu lugar aqui na área da saúde, eu acho que eu vou para essa área. Então, a minha trajetória na psicologia, ela foi toda, vamos dizer assim, baseada ou, de repente, norteada primeiro pela TCC, né? Então, que era a especialidade do Renato na época, ainda é, e também pela abordagem para crianças e adolescentes, né? Com esse trabalho com crianças e adolescentes, porque aquilo ali me marcou muito. Porque eu me lembro, assim, de ter conversado depois com muitos amigos meus e pessoas que, de repente, poderiam ter se beneficiado com terapia, que não tiveram esse acesso, ou que daqui a pouco foram descobrir terapia anos depois e tudo mais. E pensei, pô, tem uma galera aí que não está sendo ouvida. Uhum. E eu pensei, pô, eu acho que isso aqui eu ia gostar de fazer, né? Esse seria um ramo legal, né? Então, eu entrei já na universidade
na Unicinos mesmo, já focado em trabalhar com crianças e adolescentes. Ainda estava descobrindo o que que era TCC, o que que era psicanálise, né? Então, todas as linhas teóricas e tal, né? E acabei tendo essa identificação muito grande com o Renato, que era meu professor na época, Uhum. né? Na Unicinos. E tive uma grande surpresa na faculdade, que foi a professora Carolina Lisboa, que até era professora aqui da instituição, da PUC. E eu fui bolsista dela de pesquisa, cara, eu acho que a partir do meu segundo semestre até o último semestre, e ela trabalha com crianças e TCC. Então, toda a minha trajetória da universidade já foi feita, né? Trabalhamos, então, sempre com crianças e adolescentes, né? Tem um caso muito legal aí que o primeiro artigo científico sobre bullying publicado no Brasil foi a gente que fez, né? Então, Que eu sou coautor com a legal. Carolina, muito legal. Eu acho que é um dos marcos bem importantes, assim, para mim, na minha carreira, vamos dizer assim, de psicólogo. Então, cara, sempre foi trabalhando com criança e adolescente. Então, logo quando eu terminei, me formei em 2013. Quando me formei em 2013, eu disse, não, vou fazer uma especialização em TCC e já vou engatar uma especialização, né, em infantil, porque, cara, quero continuar, quero seguir nessa área, né? Então, foi meio que junto, tudo junto ali, me formei e tal. Tava pensando na época em fazer mestrado, se ia para o mestrado ou se não ia, né? Mas por uma ânsia grande, vamos chamar assim, cara, de querer entrar logo pro consultório, de querer ter um conhecimento teórico prático dentro da clínica, eu disse, não, vou dar um tempo nesse projeto mestrado, ou dar um tempo nesse lado acadêmico, porque eu já tinha passado muito tempo, né, como bolsista, praticamente 4 anos de bolsista, então eu tinha uma noção muito grande da área acadêmica já, então eu pensei, não, vou investir agora no consultório, e, cara, depois ali acabei ficando só no consultório Uhum. mesmo, né? Então, desde, sei lá, do dia 1, que foi agora, não vou saber te precisar a data, mas foi lá para mais ou menos dia 20 e poucos de setembro de 2013, Uhum. que eu comecei com o consultório, já abri, vamos dizer assim, como psicólogo clínico infantil, e desde então trabalho. Agora, tu perguntou também sobre aonde entra a tecnologia nisso, né? Eu sempre tive um interesse, vamos lá, muito grande. Talvez uma das minhas principais características, assim, que eu posso elencar, é que, cara, eu sou muito interessado no universo do outro, né? Tanto que o André Kolbe, né, já veio aqui, inclusive, foi meu sócio. Uma época a gente brincava que a gente tinha um interesse muito semelhante, que era em conhecer pessoas, saber muito sobre as pessoas. Tá? E uma coisa que sempre me encantou, trabalhando com crianças e adolescentes, é o que será que dentro do universo deles é mais deles do que do adulto, né? Uhum. O que de uma criança, a criança tem mais conhecimento, tem mais, vamos dizer assim, controle e poder do que o adulto, né? Cara, isso cai, vamos lá, como uma luva para os games, Uhum. né? Hoje, as crianças, quando tu vai conversar com uma criança ou um adolescente sobre qualquer jogo que for online ou não online, uh, com certeza, ou vamos lá, 90% dos casos, eles vão ter mais conhecimento do que nós a respeito disso. Ah, sistema de como é que tu faz para ganhar moeda, como é que tu faz para montar um deck num jogo X, Y, Z. Então eu notei que tá, esse espaço é muito deles, né? Então esse espaço eles têm uma sabedoria, um conhecimento muito maior. E, bom, como quando a gente está querendo criar um vínculo, a gente entra muito mais na vida do paciente do que traz o paciente para a terapia, né? Então, os games eram o ponto-chave inicial que eu começava a conversar com a galera, né? O que que tu joga? O que que tu gosta de jogar? Eu jogo isso, eu jogo aquilo. E, cara, começou, Léo, muito numa brincadeira de vínculo mesmo, a questão da tecnologia, né? De entender. Eu comecei a baixar vários jogos no meu celular, comecei a ter ali para mostrava, tinha um iPad ali que eu mostrava, às vezes o computador, o que que tu gosta de jogar, o que que tu não gosta. E, cara, eu comecei a entender que, não, tem algo a mais aqui que dá pra gente começar a trabalhar, né? E daí aquela veia acadêmica veio de novo, que tá, vou dar uma pesquisada. Aquela lâmpadazinha se acendeu. Exatamente. Cara, vou pesquisar o que a galera tá publicando, né, sobre jogos e psicologia, sobre jogos, psicologia e crianças, né? Cara, tem muitos estudos, né, principalmente americanos, né, que já vem fazendo um acompanhamento do desenvolvimento de jogos, né, e a influência, né, no mundo das crianças já há 20 anos.
né? A gente tinha muito forte antes o viés de, tá, qual seriam os resultados ou os outcomes negativos do uso, né? Só que, cara, teve uma virada muito grande a partir do momento que os jogos se tornaram muito mais interativos. Então, quando a gente sai daquele jogo que era offline, que tu tinha uma missão, que tu tinha que pular com o Mario e tal, e tu começa a trazer novas missões, que tu começa a trazer novas interações, e que tu começa a ter participação de outras crianças e tudo mais, eles notaram que, não, peraí, tem uma questão de socialização aqui muito grande. E daí, cara, daí, vamos lá, entrou toda a parte socioemocional, começou a ser estudada. E daí eu fui atrás, vamos ver o que, que tem de mais básico, assim, né? Vamos primeiro para o mais básico, depois vamos... Sim, depois a gente se especializa e vai avançando aí nesse caminho. Exatamente, exatamente. Cara, e um estudo que eu me deparei, assim, logo no início, né, foi muito interessante, que era um pessoal, era um estudo americano e também era feito na Austrália, né, onde eles comparavam os dois grupos de crianças, o grupo então da Austrália e o grupo americano, tá, com o uso de expressões faciais, né, então de expressões emocionais faciais, né, para ver se o game conseguiria reproduzir a mesma que a criança estava sentindo. Então eles fizeram lá, fizeram nos Estados Unidos, fizeram na Austrália e viu que tá, funciona, né? A criança consegue se expressar através do jogo com aquelas imagens, com aqueles rostos ali e tudo mais. E como eu tinha, né, sei lá, uma série de pacientes, né, que variavam de idade, eu vou pegar primeiro com a idade do grupo ali, né, que era entre 8 e 10 anos. Sim, é aquela ideia de tu poder pegar um artigo, quase como se fosse um protocolo, e já ir adaptando para a tua prática e vendo Perfeito. como que isso realmente se fazia essa translação desses dados, né? Exatamente, e como não tinha, como é que eu vou dizer assim, né, Léo? Como a gente não tinha nada publicado aqui, então não tinha muito como entrar em contato com as pessoas para saber sobre o estudo. Até mandei e-mails e tal que não vieram de volta. Não, mas até legal de pensar, né? Que o risco também da intervenção que tu estava fazendo era baixinho, então tu tinha uma Exato. probabilidade de um acerto e com uma chance de risco pequena, né? Então da gente poder também fazer essas adaptações e poder ir incorporando isso na nossa prática, né? Exatamente isso, Léo, porque daí o que que aconteceu? Eu pensei, bom, cara, vou começar a usar com todas as crianças, né? Vou fazer um teste aqui, né? Uhum. Um evento teste. E, cara, vamos lá, dentro da TCC, a gente tem lá, vamos lá, o nosso protocolo de TCC e um deles é checagem do humor, né? E, Léo, comecei a fazer todas as checagens de humor com as crianças com um jogo chamado PKXD, Uhum. tá? Que é um jogo da Play Kids, tá? Um jogo bem famoso, né? Ele é bem infantilizado, né? Ele é bem para crianças bem pequenas e tal, mas ele, cara, ele tem uma série de expressões faciais que, cara, a gente tem todas as emoções básicas facilmente identificáveis e a gente tem várias emoções secundárias ali no jogo. Então eu comecei a fazer a checagem do humor com todas as crianças através do jogo, do PKXD e tal. E daí, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, né, foi eu atendo alguns pacientes com TEA, né, com Uhum. autismo. E, cara, eu tinha muita dificuldade, assim, em algumas sessões ou sessões específicas de acessar a emoção, porque daqui a pouco, por uma situação cotidiana, aquela criança estava mais irritada, ou daqui a pouco estava um pouco mais triste, né? Questões cotidianas mesmo, e que a gente sabe que o acesso, ou daqui a pouco ficar questionando, ou ficar tentando interpretar as emoções ali com aquela criança ia gerar muito mais incômodo do que alguma coisa de intervenção propriamente dita. Cara, comecei a usar especificamente com esses pacientes o jogo. Tá? E era nítido, assim, a facilidade com que eles demonstravam o que estavam sentindo através do jogo, né? Do que através da... Por mais que eu usasse daqui a pouco o baralho das emoções, ou daqui a pouco desenhar a emoção, ou pegar, eu tenho alguns bonecos no consultório, pega o boneco e mostra e tal. O jogo, ele possibilitava algumas edições ali no avatar, no personagem, que gera uma quebra, vamos dizer assim, daquela realidade que está vivendo para a realidade de dentro do jogo, que faz com que a criança se conecte mais facilmente. Então, o tempo, por exemplo, assim, que eu levava, né, para ir atrás daquela emoção com outras ferramentas era muito maior do que o game. Uhum. Nada, eu comecei a ver, disse, não, peraí, isso aqui Tem funciona, algo aqui. tem algo legal aqui, né? Tá funcionando legal aqui, né?
E eu fiquei bastante tempo trabalhando com isso, né? Usando, então, como checagem do humor, daqui a pouco, um roleplay de uma situação do colégio, porque no PKXD é legal que ele tem um ambiente que é uma sala de aula, é uma escola, daí tem a sala de aula, daí tu pode te vestir como professor, tu pode te vestir como aluno, tu pode... E muito legal, né, de pensar também, e como tu falou, né, desse ambiente, desse mundo que é realmente muito mais deles, né? Porque assim, por mais que todas essas instrumentalizações que tu tava falando, como o baralho das emoções, um Uhum, desenho, como muitas dos jovens vão estar jogando assim sempre, é muito mais próximo, né? E é muito com mais fácil certeza. mesmo. Com certeza. E outra, tem um lance de que eu brinco agora com o Santiago, a gente se fala, o Santiago é meu sócio, então no clube de habilidades, que a criança, ela genuinamente vai querer te ensinar algo que ela sabe mais. Uhum. É genuíno para ela, assim, ela entender, vai lá, pá, o Gui não sabe tanto do jogo que eu sei mais. Cara, ela vai parar o que ela tá fazendo para te ensinar, né? E ela vai parar o que ela tá fazendo para te mostrar os caminhos, o recurso que tem o jogo e tudo mais e tal. Então, o que que acontece? Além da questão que eu conseguia ter acesso a algumas emoções diferentes, ou daqui a pouco eu recriar algumas situações em roleplay, eu comecei a ter, vamos dizer assim, uma relação colaborativa muito maior, O né? vínculo deve ter aumentado Claro, muito. o vínculo foi bizarro, assim. Tanto um dos negócios que eu brinco, assim, tá, foi para mim um demarcador de vínculo, né? É que eles me mandavam mensagem fora do horário de sessão e tal. Tio Gui, quer jogar hoje? Ou tu pode jogar hoje Que quando tu sair do legal. consultório, né? E por vezes eu joguei, assim, com algumas crianças e tal, né? Claro, tinha todo um combinado com os pais, tal, toda aquela, né? Toda aquela combinação. Mas com várias crianças eu acabava jogando depois, né? Eu tô jogando, ou por exemplo, eles me mandavam mensagem assim: Gui, não esquece de entrar no jogo porque tem que abrir os baús lá para tu ganhar tal e tal prêmio para nós jogar semana que vem ou pra gente fazer semana que vem e tal. Então acabou criando uma relação de amizade e de divisão, vamos dizer assim, de um espaço em comum, né? E daí, cara, ali foi uma visão assim que eu pensei, tá, tem uma ferramenta, eu não sei bem ainda como usar, eu pensava assim, não sei bem como é que eu vou usar essa ferramenta, mas cara, isso aqui é um negócio muito interessante, é um negócio muito legal, né? E daí começaram as minhas conversas, Santiago é um amigo meu pessoal há muitos anos já, né? Então ele tem todo um conhecimento de tecnologia, trabalhou muitos anos com tecnologia, educação e tal. E um dia, né, um pouquinho antes ali de março de 2020, quando estourou a pandemia, ele falou: Gui, eu quero começar um negócio com games. Acho que games é um negócio legal aí de futuro, que, né, tem alguma coisa aí que vai acontecer com games e tal. Né? Eu disse: Santi, eu super topo. Inclusive, já uso no consultório, assim, assim, assado. Ele disse: que legal, cara, como é que tu faz isso? A galera tem interação, a galera, né, funciona, não funciona, como é Uhum. que é e tal. Daí expliquei pra ele, mostrei. E o Santiago tem um filho, um amor de pessoa, que é o Arthur, Uhum. né? Daí eu disse: Santi, vou te mostrar como é que é. E daí eu peguei o meu celular e o celular dele, dei o celular dele pro Arthur, e daí fui jogando com o Arthur e mostrando pra ele: cara, é assim que eu vou. E como é que tu tá te sentindo? Bota a emoção aí e tal, não sei o que. Daí eu Santi, pô, legal pra caramba isso aqui, cara, funciona bem. E o Arthur, na época, eu acho que ele tinha 4 para 5, assim, ele era bem Bem, novinho, bem criança. bem criança, né? E daí ele já conseguiu identificar as emoções ali do Santi. Não, mas peraí, isso aí pra criança mais velha deve ser muito legal. Daí a gente começou, então, o Santi, com esse know-how muito forte dele de educação, né? Ele começou a pensar em trilhas, vamos dizer assim, ou de uma maneira de que a gente possa desenvolver trilhas, né, de aprendizado dentro do ambiente, né? Então, dentro dos jogos, né? Uhum. Então ele, olha só, se a gente fizer uma atividade assim, assim, assado, o que que tu acha e tal? E ele começou a pensar toda a parte tecnológica, Léo. E o que eu fiquei, qual foi a parte que daí eu fiquei quando a gente criou, então, o clube de habilidades? Na época se chamava Twig Games. Eu fiquei com a parte teórica, vamos dizer assim, Uhum. né? O meu papel, então, A era... parte mais acadêmica ali mesmo, que também tinha Exatamente, todo o teu background ali, né? exatamente. Então, o que que aconteceu foi, cara, eu comecei a reunir tudo que eu achava de artigo a respeito de habilidades, né? Não, na época nem eram habilidades socioemocionais, depois que a gente afunilou para socioemocionais. Eram habilidades, né? Então a gente botava ali
quaisquer que fossem as habilidades, desde, sei lá, criatividade, organização, tomada de decisão, coisas assim, que já eram assuntos comentados dentro dos jogos, né? Então fui fazendo todo como é que eu vou dizer assim, um background, né, de tecnologia não, desculpe, de conhecimento teórico, né, onde, ó, tem X artigos que falam sobre criatividade, tem X artigos que falam sobre liderança, tem X artigos que falam, né, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, né, e como é que a gente pode usar isso, né, então, e o Santiago trabalhando nas trilhas, nós acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Na época a gente pensou, será que vamos criar algum tipo de jogo que estimule as crianças e tal? Eu me lembro que a gente chegou na conclusão que o maior diferencial do clube de habilidades é que a gente utilizava jogos que as crianças já conheciam. E uma das coisas que a gente notou, e a gente, cara, fez muitos tours dentro de jogos de empresas, né? Que as empresas criam jogos para o público. Por exemplo, isso foi uma coisa que quando tu ia falando, eu fiquei pensando, porque tem muitos desses jogos específicos para psicologia, para Isso, psicoterapia, mas por tudo que tu tá me falando, acabou utilizando outras ferramentas. Por que essa decisão e como que isso impacta também na sim. própria adesão das crianças e dos jovens? Claro, tem dois fatores bem importantes, assim, né? O primeiro deles é a acessibilidade, Uhum. tá? Que foi uma coisa que desde o início do clube a gente pensou, e também eu no consultório, eu preciso utilizar um jogo que todo mundo vai ter acesso. Então, assim, eu não quero daqui a pouco, por exemplo, Minecraft, tá? O Minecraft é um jogo excelente, cara. É talvez, assim, uma das maiores franquias do mundo, Total, total. Ele é gigante e tal. Só que o Minecraft, ele tem um custo, Uhum. Ele é um jogo que tu tem que pagar para ter acesso ao jogo. E se tu quer jogar ele online, que tu quer compartilhar os teus mundos lá com os teus amigos e tal, tu tem mais Um um custo. fee ainda que tu tem que pagar para ter. Então a gente pensou, cara, não, a gente não vai poder ter jogos que vão barrar crianças por causa de uma questão econômica, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é, não, a gente tem que achar jogos que sejam de fácil acesso para todo mundo. A acessibilidade é um dos fatores mais importantes. Tá, então a gente deu check nessa questão da Acessibilidade. acessibilidade, né? Então a gente não vai perder nenhuma criança por um problema tecnológico, né? Esse era o ponto um. O segundo ponto, que foi bem importante da gente utilizar jogos, né? Então já conhecidos das crianças, era que a gente queria a gente não queria inserir as crianças num contexto, né? A gente queria que as crianças nos inserissem no contexto delas, né? Por quê? Porque um dos principais achados que a gente teve, né, dentro dos estudos ali era que aqueles estudos que utilizavam jogos que já, vamos supor assim, com jogos, por exemplo, da psicologia ou coisa assim, a colaboração era menor. Uhum. Tá? Por quê? Porque a criança não conhecia o jogo, ela não se sentia tão à vontade, então ela colaborava menos. Né? E os jogos, tá, que já eram conhecidos e tudo mais, a colaboração era maior. Então a gente pensou, não, tá, mas a gente quer fazer turma de criança, onde a gente vai fazer, vamos dizer assim, brincadeiras, atividades e tal, que trabalhem habilidades socioemocionais, colaboração tem que estar ocorrendo o tempo inteiro. Né? Então a gente pensou, não, aqui tem um ponto bem importante. Né? Então a gente tem esses dois fatores muito grandes para a gente usar, né, os jogos. E também, claro, a gente teve uma preocupação muito grande, Léo, com a questão de acesso, ou que pessoas teriam acesso às crianças enquanto a gente estava jogando, né? Porque talvez um dos maiores problemas hoje, né, da tecnologia é que a gente não tem como saber quem é a pessoa que está do outro lado, mesmo dentro de um Sim, uma jogo. questão de segurança que vocês estavam pensando em como minimizar esses possíveis riscos que as crianças poderiam estar expostas. Perfeitamente, né? Então tem uma plataforma enorme hoje em dia que se chama Roblox, Uhum. né? Que é uma plataforma de games, né? E o Roblox, ele permite, então, até como uma ferramenta de segurança mesmo, que tu compre, tá, servidores privados. Então tu compra servidores onde só pessoas que tu quer entram, né? Então a gente pegou, disse, tá, Roblox todas as crianças têm. Tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar os jogos que a galera gosta, né? Vamos fazer uma entrevista com a gurizada, ver o que eles gostam e tal, e vamos comprar os servidores privados em cada um desses jogos. Para daí vocês deixarem dentro do clube e poderem ter essa segurança. Exatamente, né? Tanto que
quando a gente montou o clube de habilidades, tá? A gente chegou, cara, a gente fez uma matrix lá gigante, assim, de habilidades socioemocionais. Teve uma época, Léo, que a gente chegou a enumerar, eu acho que eram 22 habilidades socioemocionais, se não me engano, né? Que tinham estudos que, tipo assim, demonstravam algum tipo de... E tu poderia explicar, por exemplo, para quem tá estudando e não sabe exatamente o que é uma habilidade Claro. socioemocional? Cara, primeiro ponto, assim, que é super importante, habilidades socioemocionais é tudo aquilo que a gente utiliza para conseguir interagir entre pessoas, né? Que todos nós nascemos com habilidades socioemocionais, né? Então, todos nós temos algum grau de criatividade, algum grau de comunicação, algum grau de liderança e tudo mais, né? As habilidades socioemocionais são isso, né? São as características, as ferramentas que a gente tem para lidar com os contextos, com as pessoas, com as nossas emoções e tudo mais. O que os jogos mostravam? Né? O que os estudos mostravam dos jogos? Que alguns jogos estimulavam mais umas habilidades, outros jogos mais outras habilidades. Tá? E a gente foi lá e pegou essas habilidades socioemocionais todas que estavam descritas, que davam essas 22 mais ou menos. Pouca coisa, né? E a gente pensou, cara, a gente precisa funilar isso. Né? São muitas habilidades. Se nós fizer, bom, a gente vai ter que ter no mínimo, então, 22 aulas, toda aula trabalhando uma habilidade diferente. Daqui a pouco a gente não vai atingir o resultado que a gente quer atingir de, vamos lá, treinamento, né? Ou treinar ou desenvolver mais a habilidade. Né? Então, o que aconteceu foi, vamos afunilar, vamos ver né, quais são os estudos, o que os estudos mais mostram. Daí, a gente foi indo, foi afunilando, foi pegando os estudos e tal, foi fazendo meio que uma análise fatorial ali, e chegamos a 4 grandes habilidades que apareciam praticamente em 90% dos estudos, né? Que eram, as habilidades eram comunicação, criatividade, colaboração e liderança. Essas 4 habilidades apareciam praticamente em todos, né? Então, quase todos os estudos mostravam, tem alguma, né, tem algum fator aqui que leva a crer que aumenta a liderança, né? Tem algum fator aqui que leva a crer que aumenta a criatividade. Então, todos eles tinham, né? O que a gente fez daí, né, Léo? A gente pensou, se a gente vai trabalhar só 4 grandes habilidades, a gente precisa, então, fazer alguns clusters com essas habilidades e pensar, quando a gente está falando de criatividade, o que a gente coloca dentro de criatividade? Vamos lá, um pensamento rápido é a capacidade de uma criança de desenvolver algo novo, né? Pode ser isso. Mas daí a gente pensou, isso é legal, desenvolver algo novo é muito legal, mas se a gente pensar que criatividade pode ser a habilidade que a gente pode trabalhar aí dentro, seja resolver o problema de uma forma divertida. Né? Daí a gente começou a pensar nessas... Aquela ideia também, eu imagino que vocês devem ter pensado de como a gente vai pegar essa ideia que ela é tão legal, mas como que a gente vai empacotar ela de uma forma que a criança também vai se engajar, vai ficar realmente fissurada naquilo e vai querer aprender. Exatamente. Daí o que acontece, né, Léo? Os jogos todos, eles oferecem por si só esses desafios ou esse treinamento de habilidades, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, sei lá, tu entra no... pegar o Roblox, né? Um jogo XYZ lá do Roblox, que tu tem que ter uma motricidade fina legal, assim, de pulo, né? Tem que saber pular e pular de um quadradinho pro outro ali e tudo mais e tal, né? Uma das habilidades, né? Uma das habilidades socioemocionais que muitos estudos falavam era a tolerância ao mal-estar, né? Claro, daí tu pega um jogo, cara, onde tu tem que pular de uma pedrinha para outra, que se tu cai começa do zero, isso aí é tolerância ao mal-estar at its finest, assim, né? Pô, as crianças, né? Eu brinco que com o Santi, quando a gente faz os nossos workshops para adultos, né? Os adultos têm muito mais descompensação emocional do que as crianças. As crianças tiram de letra. O jogo é assim mesmo, o cara cai 10 mil vezes. Né? Os adultos, cara, eles jogam, cai 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco eles já... não tô achando mais tão legal, não tô achando mais tão divertido. Não é divertido isso aqui. Já não tô gostando mais da história, né? Então, o que a gente fez? A gente, então, pegou essas 4 habilidades, né? Então, essas 4 grandes, e fez os clusters onde a gente pensou em problemas ou questões criativas ou questões divertidas para as crianças, melhor dizendo, para treinar a habilidade, que nem o problema, né? A gente tem um jogo que a gente usa bastante, que é construa um barco para a correnteza, né? O jogo, cara, ele é extremamente simples, né? Eles têm
uma base, tipo uma ilha, né? Onde eles têm alguns recursos e eles têm que construir um barco que vai chegar até o final. Uhum. Né, até o final da correnteza, se tu chega até o final, tu ganha mais prêmios. Conforme tu vai indo, por exemplo, se tu chegou no estágio 1, tu ganhou um prêmio, no 2, no 3, e assim por diante, até o final tu ganha mais prêmios. Então, o que a gente fazia? A gente chegava lá e disse, bom, galera, olha só, a gente tem um problema, que é chegar lá no final, né? Como é que a gente resolve o problema? A gente tem que pensar no barco que vai durar até o final. Tá, beleza. Tá, vamos definir o problema. Quem tá? E daí, cara, Bem o treino de resolução de problemas. exatamente. Daí o que acontecia? Daí, como eu estava ministrando a aula, eu ia ponto por ponto da resolução de problemas com eles. Primeiro, identificação do problema. Segundo ponto, vamos lá, chuva de ideias e assim por diante. Né? Até nós chegávamos, tá, vamos testar esse barco. Dava errado, dava certo, volta, ponto de manutenção, reconstrução de novo, né? Então a gente estava conseguindo fazer. Que legal, Gui, assim, ó. Cara, Só por um feedback, assim. E tenho certeza que o pessoal em casa também deve estar. Assim, cara, que legal a ideia, sabe? Tipo, é, eu fico imaginando, eu como criança, eu ia adorar fazer isso. exato, teve uma época assim, Léo, que a gente chegou a ter concomitante 4 turmas, né, do Uhum. clube de habilidades. Tá, deixa eu só contextualizar como é que funcionava o clube de habilidades. O clube de habilidades, então, ele se chamava clube de habilidades justamente porque a gente utilizava jogos para treinar habilidades socioemocionais. Então, criatividade, liderança, comunicação e tal. Né? O que acontecia? As crianças, então, se inscreviam no clube de habilidades, passavam uma triagem conosco para ver questão de idade, para ver até uma questão geográfica, Uhum. né? Porque, vamos lá, a gente tinha alunos, tinha uma época que a gente estava com alunos que moravam no México, tinha um aluno que morava em Londres, daí tinha um outro menino que morava no Acre, então tinha uma galera de vários estados diferentes e tal, que a gente também tinha que agrupar de uma forma que ficasse, primeiro, heterogêneo para eles conseguirem aprender um com o Mas que outro, fosse coeso mas que também. fosse coeso. Exatamente. Então, o que acontecia? Eles passavam, então, por essa triagem e iam para a turma. Né? A turma, eles tinham um horário de aula por semana, então, a gente tinha uma série de horários. Vou dar um exemplo que a gente tinha na terça-feira, das 7 às 9. Né? Então, as crianças iam lá, se conectavam no nosso servidor do Discord. O Discord é uma plataforma tipo um Skype, Uhum. né? Eu acho que falar pro pessoal de casa, assim, ele é uma plataforma de canais de áudio, servidores de áudio. Né? Por que a gente utilizava o Skype? Porque, de novo, pela questão da segurança. Né? No Skype, a gente conseguia garantir que ninguém de fora ia No entrar. Discord, né? No Discord, desculpe. Né? Que a gente ia garantir que ninguém ia entrar de fora, que não iam ter outros adultos a não ser eu e o Santiago, né? Ou algum outro facilitador, a gente chegou a ter mais outros 3 facilitadores conosco, né? Então, que nenhum adulto ia ter contato e que nenhuma informação que estivesse, né, acontecendo ali ia sair dali, né? Então, a gurizada, então, cada turma tinha o seu canal, tinha o seu servidor, tinha o seu chat, tinha a sua turma e tal, fechada, então só eles conseguiriam entrar e assim por diante. Então, a gente tinha um controle bem grande, né? Daí, lá às 7 horas da noite, a galera se conectava, a gente se encontrava ali no Discord e tal, tudo por áudio, estava oi e tal. O que nós vamos fazer hoje? Né? E a gente passava para os pais, tá? Isso foi lá, bem no início, a gente tinha 4 aulas pré-programadas. Né? A gente tinha, então, a aula de comunicação, a aula de liderança, criatividade e colaboração. Então, a gente tinha essas 4 aulas programadas que a gente repetia algumas delas e assim por diante. O que começou a acontecer, cara? Começou que a gente pensou assim, isso foi uma sacada muito grande do Santi, né? Por trabalhar muito tempo com educação, ele falou assim, está aqui, olha só, tu tá vendo, tu consegue me dizer por A mais B por que o Pedro agora está se comunicando melhor do que quando o Pedro começou. Mas como é que a gente pode fazer para medir isso aí? Eu acho que ia Uhum. ser interessante se a gente conseguisse medir, tá? Daí eu fui lá, voltei para o negócio, para a parte mais acadêmica, né? Até pedi vários auxílios para vários colegas, né, que trabalham na academia hoje. Disse, cara, preciso de alguns testes que meçam habilidades socioemocionais, né? E daí, ao final de cada ciclo, tá, que eram essas 4 aulas, a gente aplicava um teste curto, né, que a gente fez lá. Claro, não era, como é que eu vou dizer assim, não era totalmente científico,
Não, mas, Não, tinha, mas mas existia algum rigor que vocês conseguiam também ter uma avaliação, né? Um ponto basal e um ponto depois da intervenção. Então vocês conseguiam exato. ver algum tipo. E entra naquela coisa que a gente pensa em qualquer psicoterapia, né? Que uma Uhum, psicoterapia, quando a gente consegue ter esses pontos de avaliação, a gente consegue tomar decisões melhores mesmo, né? Da gente perfeito. poder parar e a partir da avaliação, reavaliar quais são as nossas Uhum. ações que teremos que ter com aquela pessoa, né? Sim, perfeito, porque foi até o comentário do Santi, né? Que ele disse, tá, Gui, olha só, dentro lá do consultório, tu tem a tua avaliação a respeito de o andamento de cada paciente e tal, não sei o que, aqui é um pouco diferente, como é que a gente pode medir e tal. E Léo, a gente começou, então, a usar algumas questões, assim, e a gente fazia a cada 3 meses uma reavaliação, e a gente começou a notar que a galera começou a ter os scores maiores. Então, ou seja, tá melhorando as Uhum. habilidades, né? E daí, o que a gente fazia? Cada ciclo, então, que uma criança participava, a gente fazia um encontro de novo com os pais, ó, os resultados da turma, né? Não mostrava especificamente de cada criança para não expor ali e tudo Claro, mais, claro. né? Mostrava, o resultado da turma foi X, Y, Z, a gente trabalhou tais e tais e tais tarefas e tal. Então a gente tinha todo um cronograma de aulas, né? Então a gente desenvolvia todas as habilidades, os pais recebiam todo o início do mês, lá o cronograma, ó, nós vamos trabalhar no jogo, no dia tal, o jogo tal, a atividade tal. Na outra semana vai ser tal jogo, tal atividade, tal não sei o quê. Ah, é importante que as crianças respondam, sei lá, façam esse teminha aqui de casa antes de vir pro jogo e assim por diante. Então a gente tinha a nossa turma ali que a gente fazia. E, cara, teve uma adesão bárbara, assim, né? Porque a gurizada entrava e disse, tá, e aí, vai ter jogo, vamos jogar hoje. E eu me lembro uma vez que era um feriado, numa terça-feira, eu disse, tá, é feriado, né? Uhum. E daí eu mandei, claro, tu avisa, mesmo que tu avise uma semana antes, sabe como é que é? Né? A molecada ali e tal. Daí eu mandei pra eles no Discord na terça-feira, que era feriado, sei lá, terça-feira, meio-dia, mandei. Turma, ó, lembrando, hoje não tem aula, né? Ah, feriado e tal, não sei o quê. E daí eu, tá, beleza, mandei ali na turma e tudo certo. Léo, tô eu ali pela umas 7h30, 8, Tranquilo. tranquilo, em Feriado. casa, feriado, na boa. Cara, começou a tocar o meu Discord ali no meu celular. Eu fui olhar. Eu entrei, tinham 4 crianças na turma usando o nosso servidor, jogando entre elas. Que Uma galera legal. que eles não, claro, se conhecem por causa do clube de habilidades, mas não eram amigos antes do clube de habilidade. Tanto que eu printei e mandei pro Santi, olha, a galera tá jogando lá na hora, né? E estavam jogando dentro dos jogos do clube de habilidades. Né? Então, uh, teve todo esse nosso cuidado, né? O que eu acho que eu gostaria de destacar, assim, claro, o trabalho todo é muito legal, acho que a gente é muito orgulhoso do clube de habilidades e tal, mas eu acho que uma das coisas também que a gente consegue entregar, que eu acho que vem muito de encontro com como tá o mundo, assim, hoje, né, Léo? É a questão de, tá, o que que é seguro, o que que não é seguro dentro da internet, o que que é seguro, o que que não é seguro dentro dos games, Uhum. né? Que eu vejo que é uma questão, assim, que para nós sempre foi uma preocupação grande, porque, vamos lá, né, Léo? A gente estava saindo, tá, de uma pandemia, ela devastou. E a gente sabe até por muitos estudos, né, como para algumas faixas etárias foi mais complicado do que para outras, porque é aquela lógica, sei lá, tu tem 30 anos, Uhum, 2 anos e meio de pandemia tem um peso, total. por mais que pode ter sido muito Sim, difícil. Mas quando a gente pensa em etapas desenvolvimentais, por exemplo, de uma criança e um adolescente, 2 anos é muito tempo. muito. E É isso enorme. pode ter um impacto muito, muito, muito grande. Ou quando a gente pensa na pessoas mais velhas também, que é basicamente o que a pesquisa corrobora, né? Com certeza. E aí, né, o que que aconteceu foi, bom, beleza, nós estamos pegando aqui um pós-pandemia, né, a gente estava se readaptando, né, à pandemia, né, onde, vai lá, 100% das escolas tiveram que fazer uma adaptação híbrida, né, Uhum, o estudo tem que ser híbrido, né, e a gente estava entrando, então, com um outro negócio, né, que era uma outra maneira de aula, né, que uhum. é o treinamento de habilidades e tal, só que também era internet e também era tablet ou celular, né, então a gente, tipo, tá, peraí, nós vamos pegar uma criança aí, que está com 10 anos, vamos supor, uma participante do clube de habilidades, ela vai, se ela estuda em turno integral, ela passou das 7h30 da manhã ao meio-dia
na internet ali fazendo aula, depois de tarde aula na internet, às 7 horas ela vai jogar de novo conosco, né, na internet. Sabe? Quanto tempo ela vai ficar de tela aí e o quanto isso é saudável, Até né, pro desenvolvimento pro mesmo. desenvolvimento mesmo. Porque daí vamos pensar assim, cara, né? Tu tá o dia inteiro ali jogando, não, desculpa, tu tá o dia inteiro tendo aula e depois tu vai jogar, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que aquilo ali seja um aprendizado. A gente vai ter, sim, alguns pontos de aprendizagem, óbvio, né? Pela questão da ferramenta, pela questão da Do turma, do manejo. manejo e tudo mais, mas daqui a pouco o ganho vai ser muito baixo. Uhum. Então, é uma das coisas que a gente teve que fazer logo lá no início do clube de habilidades, que a gente fazia essa triagem, era isso, crianças com turno integral não ficavam na turma de terça, por exemplo, ou, vai ir para a turma de um outro horário por causa do cuidado. Porque o que que acontece, né, Léo? A primeira coisa que a gente teve que desconstruir, vamos dizer assim, dentro do clube de habilidades foi, cara, os jogos não são nem bons nem maus, tá? Uhum. Não existe. O jogo é uma ferramenta, né? Sim, eu posso usar ele de uma maneira negativa, sim, eu posso usar ele de uma maneira positiva, tá? Como atividade física, por exemplo. Como uma atividade física, perfeito, cara. Que é essa, vamos lá, essa primeira desconstrução foi muito difícil, tá? Por quê? Porque a gente encarou de, tipo assim, as pessoas dizendo, não, mas o meu filho, quando ele começa a jogar, não para mais. E para tirar o tablet é um horror, é muito difícil, né? A frustração é muito grande. Daí tá me dizendo que vocês vão dar aula dentro do jogo. Uhum. Como é que isso não vai ser mais legal do que a aula normal? Por que, né? Como é que a gente vai, né, pensar nisso, tá? E daí, Léo, então, antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente pensou, nós temos que a gente olhar, nós precisamos olhar quais são os nossos, vamos lá, nossos pontos cardeais aqui de tomada de decisão dentro do clube de habilidades. Um deles é o quão saudável isso vai ser. E eu acho que quando tu levanta esses pontos, eu imagino que talvez muitas pessoas que podem estar nos escutando ou nos assistindo, que são pais ou que Uhum, conhecem ou têm contato com criança pequena, pode realmente estar se perguntando isso, né? Porque a gente tem alguns guidelines que vão falar da questão da quantidade de horas que seria uhum, adequado a gente estar realmente de frente para computador, de frente para telas, exato. isso no desenvolvimento de um ser humano. E também a gente sabe, assim, por exemplo, se tu fica o dia inteiro atendendo online, tem um Uhum, peso, com que às vezes certeza. é muito diferente de um peso de tu estar tendo outras interações Uhum, ao vivo, onde não tem uma tela fazendo essa parte intermediária, né, com entre os certeza. dois, né? Então eu acho que é muito interessante quando tu traz isso, porque realmente vocês construíram o clube Uhum, com o objetivo de ajudar as crianças, né? Não vamos trazer mais um problema, exato. adicionar um problema na equação. Exatamente, né? Então, o que que acontece, né? A gente se deparou, vamos lá. Os primeiros estudos falam assim, cara, a primeira peneirada que tu der hoje vai ser os jogos são maus, né? Os jogos fazem mal, né? Por que que isso por que que esse discurso é compartilhado, tá, Léo? Primeiro ponto, tá? Então deixa eu te perguntar, Ah, os jogos, videogames, uhum, eles são ruins? não, tá? O jogo não é nem ruim nem bom, tá? O jogo é uma ferramenta neutra, né? Perfeito. Então, o que que acontece? O uso, tá? Que vai nos dizer se o uso ele é prejudicial à saúde ou se ele não é prejudicial à saúde, tá? Então, o que que acontece, né? Quais que foram, vamos dizer assim, talvez os parâmetros que deixaram os jogos com uma imagem ruim, tá? Primeira coisa, as medições sobre games, né, vamos lá, os primeiros estudos sobre games, os parâmetros que eles utilizavam eram parâmetros que mediam características ruins. Por Uhum. exemplo, tá? O que que eles pegavam lá? Ah, Vamos lá, tu vai lembrar desse experimento do Bandura, Uhum. né? Que é aquele com o João Bobo, que as crianças ficam olhando um filme violento e daí elas entram numa outra salinha, uma sala de espelho e tem um João Bobo e elas vão lá e batem no João Bobo. E as crianças que olham entram na sala e não batem no João Bobo, tá? Cara, isso é teoria social de aprendizagem, né? Teoria de aprendizagem social, desculpa, né? Então tu vai lá e tu vai imitar o comportamento, né? Então o que que aconteceu? Cara, eles pegaram essa premissa, tá? E foram lá e todos os jogos então que tivessem conteúdo
que fosse violento ou agressivo eram passíveis de fazer com que as crianças repetissem esse comportamento. Não está errado. Não está errado. O que está errado é que todos os jogos, cara, eles passam por uma baliza de idade. Uhum. Né? Então, assim, quem é que tá errado aí? O jogo que tá dizendo que não, o menor não pode jogar ou é a gente que tá deixando as crianças jogarem? Então, o que começou a acontecer aí, Léo? O parâmetro da medição não foi baseada na ferramenta em si, mas foi baseada muito mais em resultados nos comportamentos que as crianças poderiam começar a ter com o uso. Né? Vamos supor, qual é que era a outra medição muito famosa? Tempo de uso. Tá? O tempo de uso como vamos dizer assim, um balizador de saúde ou não saúde para dentro dos jogos, tá? Léo, tempo total de jogo, tá? É muito diferente de tempo ininterrupto de jogo, Uhum. tá? Vamos supor, pega qualquer atividade, né? Por exemplo, a gente tá aqui conversando, né? Tá legal pra caramba, tá? E a gente vai ficar aqui, sei lá, 2, 3 horas que for. Cara, provavelmente vai continuar sendo muito legal até o final das 3 horas, né? Mas, cara, se eu chegar aqui e ficar sentado contigo 6 horas, daqui a pouco tu vai pensar assim, tá, já deu do Gui, tá, Uhum. tá Uhum. legal, né? É, Achei ele legal, mas... e pra quantas atividades não é assim, né? Até, por exemplo, Exatamente. qualquer tipo de atividade física, acho que é um bom ponto de comparação. Tá, tu tá lá jogando um jogo de tênis. Ok, cara, tu tá lá fazendo uma certa atividade lá, pá, 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 pá. Pô, passa 3, 4 horas, tu começa. Tá, Exato. até quando? Cansei desse troço, eu começo a errar, e daí eu começo a ficar mais mal-humorado, daí eu começo a ficar mal-humorado, começo a me irritar. Então, o que que acontece com as crianças? Tá, Léo? O primeiro ponto foi que o parâmetro que eles utilizaram foi tempo de uso. Tá? As crianças usam demais os jogos e tal. Mas, Léo, vamos lá. A gente está falando de crianças menores de idade onde elas não têm ainda um discernimento tão grande para entender que uma coisa, por mais positiva que ela seja, se eu utilizar em excesso, não vai ser positivo. Uhum. Né? Aquele lance. A Se ela questão da supervisão mesmo, tu tá falando aí, né? Exatamente, que é o ponto de supervisão, que a gente via que o que que acontecia, né? E daí, cara, vem uma linha muito legal de pesquisa com games, que os caras começaram, não, vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos dizer que é bom nem ruim, tá? Vamos mudar a métrica, vamos mudar as métricas, vamos medir de outra forma. Vamos pegar o mesmo jogo, tá? E vamos colocar uma criança jogando 3 horas, uma criança jogando 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora. Então, 3 períodos de 1 hora, vamos ver como é que é o resultado. O resultado no humor nessa criança que jogou 3 períodos não mudou. Aquela que jogou 3 horas seguidas mudou. Uhum. Tá. Então a gente tá vendo aqui que tem uma questão de tamanho ou de uso contínuo. Uhum. Né? Então, o que que acontece? Daí, voltando lá, se os jogos são bons ou ruins, cara, eles são uma ferramenta que não tem a questão da saúde, vamos dizer assim, ela não vai ser prejudicial à saúde, mas também ela pode ser, Uhum. caso o uso não for adequado. Eu não sei até se tu conhece, tem a Amanda Borges, que ela fez o mestrado dela Uhum. com a Carol Lisboa. Conheço pela Carol. E o que é muito interessante, né? O estudo dela foi trabalhando, e até se tu tiver assistindo, Amanda, eu vou te chamar pro podcast. Mas uma coisa que é muito interessante, né, que ela foi avaliar a quantidade, o tempo de uso de redes sociais, por exemplo, que as Uhum. pessoas utilizavam. E até um determinado ponto pode ser muito positivo. Com certeza. Só que depois de um determinado período, isso começa realmente a ter resultados prejudiciais para Uhum. a saúde mental das pessoas, né? Total. E eu gosto muito de um exemplo que o Andrew Huberman, Uhum. né, utiliza, que O Andrew Huberman, para quem não conhece, é um isso. professor de Stanford que tem um dos maiores podcasts do mundo. Então, para quem conhece, quem consegue falar inglês e consegue compreender bem inglês, é uma baita fonte de ferramenta aí para vocês também. Perfeito. E ele tem, tá, vamos lá, talvez o carro-chefe dele, né, sejam os estudos a respeito de neurotransmissores, Uhum. né? E ele tem uma explicação que eu acho genial a respeito da dopamina, né? O que que acontece hoje, né, Léo? Tanto nos games quanto no uso de telas, em geral. Mas vamos pegar os games que a gente está, né, conversando, tá? Ele fala que a dopamina, tá? A gente tem que imaginar a dopamina dentro do nosso cérebro como se fosse uma piscina de 1.000 litros, né? Então tá lá a piscina de 1.000 litros e tal, com a água ali dentro, né? Quando eu entro no jogo,
tá? É como se eu desse um empurrão na piscina e transborda um pouco d'água. Aquela água que transborda é a dopamina liberando no cérebro. Então, pô, vou ficar feliz pra caramba, soltou, né, a água aqui e tudo mais e tal, né? O que que acontece com o tempo contínuo, Léo? Eu fico dando estímulos naquela piscina e a água vai caindo, e daqui a pouco eu preciso de mais e mais e mais e mais estímulo para porque o que acontece? Não tem mais água suficiente. Então a porrada que eu tenho que dar tem que ser enorme, né? Então eu preciso de muito estímulo. Então o que que acontece? Não dá tempo para encher de novo a piscina. E daí vamos lá, o que que a gente sabe a respeito de quando o nível de dopamina tá baixo? Cara, falta de paciência, irritabilidade, mais comportamentos violentos, agressivos. A gente tem também, vamos lá, perda de apetite ou aumento do apetite muito grande. Então a gente tem vários sinais que não são saudáveis, né? Então tem muito a ver também com esse, vamos lá, essa enchente, ou daqui a pouco esse desperdício até de dopamina. O que que acontece para redes sociais? Mesma coisa, né? Tanto que no podcast dele ele fala assim, pior coisa que tu pode fazer pro teu cérebro, se tu quer trabalhar bem no outro dia de manhã, é ficar no celular antes de dormir. Porque ele fala, cara, tu vai derrubar toda a tua piscina antes de dormir, tu vai acordar de manhã, aquelas atividades de organização ou daqui a pouco que tu tem que colocar para fazer, tu não vai ter motivação para fazer, porque a dopamina tá altamente ligada à motivação. Então, assim, o que que acontece, né, geralmente, né, daí eu vou dar um exemplo, assim, por que que os jogos, de certa forma, eles ficaram vistos como malignos, tá? Pega uma criança, né, que daqui a pouco, daí pode ser jogo, pode ser YouTube, pode ser qualquer uma TikTok, o que quiserem. o que quiser, exatamente, né? Pega uma criança lá, qual que é, vamos lá, uma das principais intervenções dos pais, né? Eu vou te deixar ficar, né, causa e efeito, vou te deixar ficar 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, mas daí tu tem que ir escovar os dentes. Ou, vou te deixar jogar 1 hora, daí depois tu tem que fazer as tarefas de casa, tá? Uhum. O que que acontece nessa 1 hora? A criança vai lá e vai receber uma bomba de estímulo, seja qualquer que for a mídia. É uma bomba de estímulo e tal, não sei o quê. Ou tá jogando, ou daqui a pouco tá vendo TikTok, nananana. Cara, cai o nível pela metade de dopamina, né? Qual que vai ser a motivação dela para fazer uma atividade que ela não tá afim de fazer? Se ela tivesse com a dopamina full, ela já não ia ter motivação para fazer, porque é uma tarefa que ela não quer, né? E tá, tudo bem. É uma tarefa que ela não quer, mas ela precisa, né? Porém, sem dopamina e sem a motivação fica ainda pior, tá? O que que acontece daí, tá? Qual é que é o ciclo que a gente vê? Tá? Beleza. Eu te dei 1 hora, agora tu não quer fazer a tua tarefa, então amanhã tu vai ficar sem jogo, tá? Então a gente usa, né, o jogo ou o tempo de tela como uma punição. Então, eu vou punir a criança sem o uso daquilo ali. O que que a criança escuta, Léo? Né? Ela não escuta que, para o meu bem, ou porque eu não fiz tal negócio, eu vou... É que é mais simples, né? A compreensão ela acaba sendo mais simples. É de tipo, eu não fiz isso, então eu tô perdendo meu jogo. Exatamente, né? Só que isso, Léo, não vai fazer com que a criança no outro dia tenha vontade de fazer todas as tarefas e para poder jogar, né? É um outro esquema de recompensa que ativa aí. E daí o que que acontece? Daí o paralelo que eu quero fazer é dentro do jogo, tá? Se tu entra hoje num jogo, qualquer que for, tá, Léo? A maioria das crianças recebe várias recompensas sem ter feito absolutamente nada dentro do jogo. Tu entrou Os engenheiros são ótimos. Os caras, exatamente, são... Cara, esse tempo eu não me lembro onde é que eu li isso, e se eu tiver falado alguma bobagem, eu acho que tu pode me ajudar a corrigir. Mas eu me lembro de ter lido esse ano passado, que o marketing, especificamente essa questão de consumer, né, dos consumidores e tal, é quem mais publica sobre comportamento humano, ainda mais do que a psicologia, né? Se for um dado errado, cara, eu acreditaria muito nele igual, né? Mas enfim. Porque o que acontece? Os jogos, eles acabam criando vários estímulos e várias recompensas do nada. Tu ganha coisas do nada, né? Todo esse circuito que ele faz com que a criança aumente o uso do jogo, né? O que tá faltando aí, né? Ou voltando lá naquela explicação do porquê que eles são vistos como maus, desculpe. Tá faltando a supervisão de dizer, cara, olha só, isso aqui que tu tá ganhando aqui no jogo e tal é para te manter mais tempo jogando. Cara, isso aqui, ó, não significa que tu vai ir mais longe no jogo. Falta uma orientação. E como é que é a compreensão das crianças na medida que tu vai fazendo essa supervisão? Cara, aí que tá.
Vamos lá. O primeiro ponto, tá? É tu conseguir deixar muito claro pra criança que tu não tá fazendo nenhum julgamento de que o jogo é bom ou ruim. E Aham. daí entra um fator legal de que eu jogo, né? Então Uhum. as crianças Não, sabem que eu foi... jogo. não, não, e Gui, acho que é até legal se tu quiser falar pro Uhum. pessoal como que tu Hum. começou a jogar Call of Duty. Porque eu É achei uma essa boa. sensacional a Uma boa história. história, uma boa história. E daí tu volta pra isso aí. Tá, vou contar essa que é boa mesmo. Então, Léo, devia ser isso aí, devia ser 2015, 16 e tal. Fazia anos que eu não jogava videogame mais, né? E casualmente tinha um menino que eu atendia lá com seus 16, 17 anos que jogava Rainbow Six. Ele jogava Rainbow Six, ele me contava do Rainbow Six e perguntava se eu já. Rainbow Six é um jogo de tiro, né? Um jogo de missões e tudo mais e tal, que tu tem que fazer umas. Tem umas missões lá, é um time contra o outro, enfim. E eles ficavam muito tempo falando, cara, tem que jogar. Tu já jogou o Rainbow Six? Tem que jogar o Rainbow Six. Eu disse, nah, cara, não tenho tempo pra ficar mais jogando videogame, não tenho mais, né, essa vontade e tal, não sei o quê. Mal sabia ele. Exatamente, né? Exatamente. O que aconteceu foi que, tá, então tinha esse menino então, que me falava do Rainbow Six, que ele tinha uns amigos dele no Rainbow Six, que ele jogava e tal, não sei o quê. Bom, eu sou de Novo Hamburgo, que é uma cidade aqui do lado, cara, que é bem menor que Porto Alegre, né? E como a minha especificidade, né, ou especificação é crianças e adolescentes, né, e eu sou um dos únicos terapeutas homens em Novo Hamburgo, acaba que vem muito paciente menino, né? Então eu tenho Uhum. muito paciente menino, então a procura é muito grande. Então acaba que vários se conhecem. Né? E aconteceu um caso, um fator muito engraçado, que então tinha esse menino que me falava do Rainbow Six, e tinha um outro menino também que eu atendia, que também jogava Rainbow Six, e eu sabia que eles jogavam juntos, mas claro, eles não sabiam que iam no mesmo psicólogo, né? Aconteceu que um dia, tá, um deles postou uma foto no Snapchat na sala de espera, né? Postou assim, dos pés, assim, sala de espera e tal, não sei o quê. E aí o outro comentou na foto e disse, tu também vai no Gui? Daí ele falou assim: nós tínhamos que botar o Gui a jogar Rainbow com nós. A gente tinha que chamar o Gui pra jogar Rainbow Six com nós. Tá. Léo, long story short, um deles encontrou uma promoção ou achou um negócio lá de um PlayStation, tava muito barato. Né? Disse, não, Gui, tu tem que comprar esse PlayStation, não sei o que, vai dar pra nós jogar junto, pra gente jogar e tal, não sei o que. Tá, fui lá, fui voto vencido, comprei o videogame. E a gente acha que os nossos pacientes não nos influenciam, né? Exato, zero. Comprei o videogame, comprei o Rainbow Six, cara, passava horas jogando com eles, tipo assim, durante o final de semana, os caras me mandavam mensagem, aí, Guizão, tá online? Ou, tu tá na namorada, tu vai entrar pra jogar? Umas coisas assim. Cara, comecei a jogar com eles e foi muito divertido, na verdade, porque o que aconteceu? Isso não foi em 2016, não, cara, foi 2018 para 19. Porque o que aconteceu? Que foi até uma forma legal, assim, porque logo depois que entrou a pandemia, então a molecada tava toda em casa, né? Direto eles me chamavam para jogar, né? Porque também sabiam que eu tava trabalhando de casa e tal, não sei o quê. E foi uma maneira de, cara, eu manter contato com vários Legal. adolescentes, né? Que, cara, eu entrava lá, eles estavam jogando, às vezes, claro, durante o dia não tinha como eu jogar, mas eu entrava com eles, trocava uma ideia com eles ali, de ter um grupo, tipo Discord, dentro do PlayStation, daí eu ia lá, conversava com eles, como é que estão as coisas, tudo certo, né? Tipo, foi uma maneira também de manter esse contato, né? Então, o fato, né, é que todos os meus pacientes, né, eles sabem que eu gosto de games, eles sabem que eu tenho um apreço grande pelos jogos eletrônicos, né? Assim que por gostar bastante, eu também não vou ser o cara que vou super defender essa bandeira, porque eu acho que também tem pontos que a gente tem que ter cuidado, né? Como toda ferramenta de aprendizado. Ou... Eu até tive um podcast, não sei se tu escutou, que eu entrevistei o Lutz, né? Que ele Uhum, tem o Lutz Podcast, ele trabalha uhum, muito com o YouTube. E a gente tava falando sobre inteligência artificial, né? E uma das coisas que ele falou que eu acho que tem muita sabedoria é que o problema normalmente não é a plataforma, mas é como a gente está interagindo com a plataforma que muitas vezes vai trazer esses prejuízos. E imagino que exato. é muito do que tu tá falando também. Exatamente isso, Léo, é exatamente isso. Então, o que que acontece, né? Daí, voltando lá, como é que eu falo com as crianças a respeito disso, né? Primeiro ponto, desculpa, eles já sabem que eu gosto dos jogos, então eles já sabem que eu não vou ser contra, né? Tanto que, né, dar um outro exemplo de consultório que eu acho legal, que foi uma vez
menino lá que eu atendia voltou, chegou no consultório lá e falou assim: ah, bom, né, Guizão? Agora tu tirou meu game. Minha mãe falou que tu falou que a gente tem que reduzir as horas e tal do uso do jogo e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, olha só, não fui eu que tirei teu game, até porque eu adoro jogar contigo. Só que, cara, tu não tá conseguindo usar do jeito que a gente tá combinando, né? Tu tá usando de uma maneira que, cara, não tá condizente, primeiro, com as tuas responsabilidades e, segundo, com o que a gente espera teu de comportamento, né? Daí, tipo assim, eles entendem muito mais a forma como eu converso com eles a respeito do jogo, né? Mas, Léo, tem um outro ponto que é interessante dentro disso, que daí pode pensar, tá, Gui, mas tu gosta de jogo, é muito mais fácil para ti conversar com um adolescente. Ah, daqui a pouco um pai vai chegar assim, não, eu acho legal o jogo, eles vão achar que é mentira. Uhum. Sim, pode muito acontecer isso, né? E eu acho que assim, se um pai chegar do nada e falar que, que legal o teu jogo, daqui a pouco a criança vai até desconfiar, né? Só que o que eu sempre faço, ou na maioria dos casos eu faço, Léo, é estimular então o pai a jogar um pouco com a criança. Joga, cara, joga 1 hora, meia hora que for, joga duas, três vezes e tal. Só pra tu ter a experiência, mas joga genuinamente, eu sempre falo com isso. Cara, não vai jogar porque a gente tá conversando, tem que jogar, porque daí daqui a pouco tu vai ter uma experiência com o teu filho que não vai ser genuína, a criança vai entender que aquilo ali não é mais o teatro do que uma Uhum. coisa real e não vai levar a sério. Cara, joga, experimenta jogar, experimenta entrar ali naquele mundo, e quando tu tiver cara, 1% de conhecimento naquilo, ela já vai te levar muito mais a sério a respeito da ferramenta do que ela ia te levar antes, né? A mesma coisa que tu vai lá e diz para ela por que tu acha importante, então, que o tema de casa seja feito depois do almoço e não de noite, ela também vai entender por que tu acha importante que o jogo seja jogado 1 hora com intervalo do que se ele seja direto, né? Então, eu sempre faço esse convite para os pais, né? Cara, joga junto, né? Experimenta, vê como é que é, vê como é que não é, o que tu acha, né? E isso foi muito legal. E daí tem um exemplo do Santi, né? Uhum. O Santiago começou a jogar e começou a jogar com o Arthur. E aí eles têm uma relação muito saudável com o game hoje, né? Que é o Arthur sabe a hora que ele pode jogar, ele entende o momento que dá para jogar, ele sabe quanto tempo ele pode jogar. Claro, como toda criança, às vezes vai pedir, pai, dá para jogar mais 5 minutos ou não, ou se, né? Faz algumas concessões, tudo dentro do saudável. Mas eu acho que entra naquela coisa, né, Gui, que eu acho que é muito importante que às vezes a gente esquece o impacto que tem, que é a lógica de poder conversar e realmente se interessar no Exato. que os nossos filhos, irmãos, Uhum, primos, pacientes total. realmente se interessam, porque é aquela lógica de eu tô dando do meu tempo para poder me interessar nisso e a gente poder conversar sobre isso. Uhum, E de totalmente. não demonizar uma questão ou outra. Eu me lembro muito, por exemplo, de games, assim, óbvio que vai ter a faixa etária e a gente precisa, seria muito, Exato. ela existe por um motivo e a gente Uhum, precisa respeitar isso. Mas é aquela coisa, se tu gosta tanto do jogo, uhum, também é legal de poder pensar que os teus cuidadores, eles vão se dedicar ao menos para entender por que tu gosta tanto daquilo. exato. É Exatamente. aquela lógica de interesse. Se eu tô Uhum, aqui conversando contigo e aí eu, pego o celular, mexo aqui, ou começo a falar com o Lucas ali que tá uhum. organizando aqui o áudio. Quanto que tu vai ficar engajado e interessado na conversa? Então, assim, de mostrar o Exatamente. interesse também. Exatamente. A gente sabe, né, Léo, que talvez o maior combustível da interação social seja a atenção. Uhum. Né? Quanto mais atenção eu deposito, mais aquela pessoa vai entender meu interesse, mais ela vai se dedicar a explicar aquilo. Daí eu volto lá no gancho que eu dei lá no início. Cara, é impressionante, Léo, o quão colaborativa, ou tipo assim, o quão inatamente colaborativa uma criança é quando ela sabe uma coisa mais do que tu. Uhum. Né? Uhum. Cara, é bizarro, assim. É engraçado de tão genial, sabe? É um negócio genial, assim, de ver uma criança que sabe. Cara, por exemplo, tem o FIFA Online, né? Já Cara, perdi pra muitas crianças no FIFA Online. exatamente, exatamente. E garanto que elas davam risada disso aí, né? Só que se tu sentar lá e jogar competitivamente com ela, tá? Vai ganhar, vai perder e tal, não sei o quê, barará, vai... Tá, vai ser uma disputa normal. Mas agora tu senta do lado de uma criança, tá? Pega um moleque desse aí que tu perdeu e senta Várias. lá, exato, e diz pra ele assim, cara, olha só, tá difícil pra eu conseguir ganhar.
Me me explica. ajuda. Cara, eles vão adorar isso aí, né? Uhum. Vai adorar, por quê? Porque a gente tá colocando, como é que eu vou dizer, Léo? A gente tá colocando não as nossas necessidades como importância, ou daqui a pouco o que a gente sabe como mais importante e tal, mas a gente está saindo daquele lugar onde a gente fica numa função hierárquica e trabalha numa questão muito mais linear, né? Uhum. Tanto que, A vamos, horizontalidade nessa história. exatamente, né? Esse era o Uhum. ponto que eu ia chegar, cara. A gente sabe que a educação está caminhando para esse ponto, né? Uhum. Né? Da Uhum. horizontalidade. E daí pensando nisso, eu quero também entender um pouquinho como as telas, os games também podem ter esse efeito negativo quando não tem Uhum, essa supervisão, essa uhum, orientação mesmo. Mas quando tu fala disso, né, de que a gente está tendo essa movimentação para poder pensar em horizontalidade, a gente também vê muito a aproximação tecnológica e óbvio que os uhum. colégios, faculdades correm muito atrás, porque a mudança é muito rápida e é muito Sim, difícil de correr atrás com questão de currículo, e a gente precisa entender que também para pessoas que organizam essas instituições realmente é mais difícil, sim, mas é uma corrida contra o tempo, né? exato, Uhum. mas o que que as escolas, essas instituições entendem errado sobre educação e telas e videogames e Uhum. tecnologia, ao menos de tudo isso que tu já vivenciou, o que que essas instituições costumam errar na compreensão sobre essas tecnologias? Sim. Como é que eu vou explicar isso, Léo? Eu acho que não é nem na compreensão, assim. Porque se a gente estivesse falando de compreensão, Léo, seria tipo a gente tentar ah, fazer daqui a pouco a escola pensar em algo que ela ainda não viu, Te entendi. né? É, Porque, tu não aprendeu. exato, Uhum, tu não aprendeu ainda que essa pode ser uma ferramenta. E eu acho isso muito injusto, às vezes, com as escolas, que é o que que acontece, Léo? Eu vejo muitas instituições escolares, tenho muito contato com escolas e tal, e eu sou, cara, eu sou um fã, assim, da escola, apesar de que eu era pequeno e ia mal na escola, mas eu sou muito fã da instituição escolar. Acho que a uhum, escola exerce uma função muito central, assim, no desenvolvimento de uma criança. Só que o que que aconteceu, né, Léo? Vamos lá. Ah, desenvolvimento tecnológico. Ah, começaram os computadores, agora começou os tablets e tal, não sei o quê. O que que veio aí? Veio, ah, não, uma escola que é legal, uma escola que é tecnológica tem que ter iPad na sala de aula. Tá, beleza. Foi inserido, então, o iPad dentro da sala de aula, tá? Qual é que, qual é que é a primeira questão que surge? Tá? Quem é que orientou, quem é que ajudou os professores a entender aquilo ali como uma ferramenta? uhum, Entendeu? O que que vai acontecer? Tu largou hoje, chega numa sala de aula, tu larga um monte de iPad para todas as crianças e tal. O que que o professor. A gente vê na universidade, Léo. Pega, o que que os professores usam a tecnologia hoje? Apresentar slide. Se tu pegar para uma criança e apresentar slide, né, dentro do. Cara, não muda nada. Né? Tu só tá usando um iPad em vez de um caderno. em vez do caderno. Né? Então, o que que acontece? Eu não acredito que as escolas são, de repente, têm uma falta de compreensão com a tecnologia, mas eu acho que a tecnologia, ela não conseguiu abraçar a escola de uma forma mais empática, vamos dizer assim. Uhum, Né? Ela não conseguiu criar um link que fosse mais fácil. Por exemplo, assim, Léo, tem uma experiência muito bacana que a gente até depois posso te mandar se tu quiser olhar e tal, que uma escola de inglês do Rio de Janeiro nos contratou, então, como clube de habilidades, para desenvolver umas atividades para ensinar inglês para uma galera. Uma gurizada de 10 a 12 anos e tal. E eles tinham que fazer, eles estavam estudando receitas, ingredientes e tal, não sei o quê. E tem um jogo dentro lá do Roblox que é meio MasterChef. uhum, E a gente fez uma tarefa onde um era o chefe, o outro era o ajudante do chefe, tinha que falar tudo em inglês e tal. Cara, o feedback que a galera nos deu foi fantástico, assim. Cara, umas coisas que antes a gente tentava em sala de aula e fazer de massinha de modelar os alimentos e tal, uhum, era legal. Isso, tipo, a gente achava isso o mais legal que a gente conseguia fazer. E, cara, no game a gente viu que a gurizada vai muito mais rápido, né? E funciona muito melhor e tal. Então, assim, falta essa aproximação, falta alguém para pegar. Cara, tem muitos professores, né, que já fazem algum desse tipo de trabalho, assim, de utilizar
um jogo, de utilizar Gamificação uma mesmo. gamificação, exatamente, né? Mas o que eu vejo é que, pá, vamos lá, na maioria das escolas falta esse conector, sabe? Falta alguém que vai dizer, não, olha só, nós vamos ter o iPad ou o tablet a partir de amanhã, tá, beleza, vamos ter. Mas o que que nós vamos trabalhar aqui? Né? É uma lógica, então, talvez até de um planejamento e de uma inserção e de uma educação para esses profissionais também entenderem como eles podem utilizar isso. Exatamente, exatamente. E outra, Léo, uma das coisas que eu noto que dificulta muito, tá? É que a tecnologia, muitas vezes, ela nos exige, então, utilizar ela, tipo assim, full, Uhum. né? Por exemplo, tu vai utilizar lá sei lá, cara, tu quer utilizar o PowerPoint, tu quer saber. Não, tu tem todos os recursos, tu tem que usar todos os recursos. A tecnologia, ela parece que nos empurra para isso. No sentido assim, se eu tenho a ferramenta, então eu tenho que usar ela na, Completude na dela. completude dela. Exatamente. E isso cai para os professores. Largou um monte de iPad ali, eu vou ter que usar um monte de tablet, eu vou ter que usar na completude daquilo, né? E é muito difícil de atingir isso. Então, o que, que eu vejo é que muitas vezes tem uma briga entre tecnologia e escola que o conector não é bom. Não que Uhum. são duas coisas que não podem trabalhar juntos. Não, elas podem e, cara, vão Deve. trabalhar Uhum. juntos com certeza, né? Só que os conectores que a gente usa muitas vezes não são conectores, vamos dizer assim, que sejam interessantes para os dois lados. Eles são interessantes ou para um ou para o outro lado, e acaba gerando essa quebra de informação. Se a gente pegar agora exemplos bem. Não vou chamar de básicos, mas exemplos que já são corriqueiros, por exemplo, fora do Brasil, que é o uso do Minecraft em escolas, né? A Microsoft hoje, ela proporciona, ou ela, de repente, não sei se proporciona não é bem a palavra, mas ela deixa usuários das escolas, tem o Minecraft Education, que é um Minecraft só para educação. Então, as escolas que utilizam ou que se cadastram no programa da Microsoft ganham esse Minecraft, né? Então, eles podem utilizar o jogo. Então, a ferramenta já existe ali, né? Tem, né? Por exemplo, o Minecraft, o que eu acho, por que eu tô dando esse exemplo, o que eu acho ele legal? Cara, se a gente pegar, vamos lá, geografia, tá? Se a gente vai estudar relevo, solo, se vai estudar vegetação, cara, o Minecraft tem tudo, Uhum. né? Tu pode escolher lá, tu pode escolher se tu quer um ambiente com neve, tu pode escolher um ambiente Uma desértico, uma planície. planície, exato, o fundo do mar. Cara, tu pode escolher tudo, né? Daí tu imagina, tu vai jogar com uma criança, né? Nós vamos estudar o deserto aqui agora, vamos fazer um tour no deserto. Né? Vamos ver como é que é aqui o deserto, o que, que a gente nota, o que a gente... Cara, é muito legal. E outra, a gente não vai estar usando o negócio no full. Não, cara, uma caminhada simples dentro do jogo. Então, esse é o ponto que eu acho que gera mais conflito, tá? Que é a complexidade que ela deve ser usada, muitas vezes interrompe o processo. Pode ser muito mais simples. Que nem nós, dentro do clube de habilidades, a gente usa um jogo que se chama Expedição na Antártida. Né? Que o que que acontece? A galera vai lá e dá uma caminhada, tem uma trilha lá que tu tem que fazer. E daí, cara, tem vários pontos. Daí tem um lugar ali que é a sonda da Inglaterra. Daí tem um outro lugar que é o iglu dos americanos. E não sei o que, dos pesquisadores e tal, não sei o que. Cara, a gente vai passeando, a galera, mas não sabia que morava gente, que tinha gente que ficava. Sim, tem gente que vem e tal. Então, cara, tem muitos jogos que são muito fidedignos Uhum. ao que está acontecendo no mundo, né? E a gente não precisa jogar propriamente dito, a gente só faz um tour dentro do jogo que vai funcionar. Só que falta a pessoa que vai dizer, não, professor, olha só, abre o jogo, primeiro que a galera vai querer muito te mostrar como é que funciona, e segundo, faz um tour, tá tudo certo. Tem um cara tem um professor de geografia, ele é muito didático, tá? Que ele dá aula de geografia usando o Red Dead Redemption. Não sei se Uhum. já ouviu falar do jogo, que tu é um cowboy e tal. E ele fala, isso que eu falei agora, ele faz com o jogo. Ele vai a cavalo. Galera, ó, na aula de hoje nós vamos falar sobre planície. Ele pega o cavalo, vai até uma planície, observa isso. Porque o que acontece? Cara, os jogos hoje estão cada vez mais parecidos
eles têm essa preocupação muito grande. Então, cara, tu quase consegue emular tudo. Então, esse professor, ele tá lá no YouTube, agora não vou me lembrar o nome dele, mas tá lá. Cara, ele dá aula utilizando Red Dead Redemption, né? Aula de geografia utilizando isso. Então, o que falta, eu vejo, Léo, não é a questão de como a escola pode se adaptar ou algo do gênero, ou como é que a tecnologia vai entrar dentro da escola. Eu acho que falta o conector certo para cada uma das circunstâncias, sabe? Porque tem escolas, de repente, que já estão usando tecnologia há mais tempo, que não vão precisar de um conector muito, vamos lá, complexo. E tem escolas que daqui a pouco vão precisar de uma ajuda bem simples, bem básica. Mas a tecnologia, a escola, eu vejo que muitas vezes não converge a conversa deles por causa disso, porque o conector não é legal. E até mesmo de poder, eu acho muito importante também como a gente vende essas informações, por exemplo. Tu tem um professor que há 25 anos dá aula de uma forma. Pô, tem um super investimento nisso. Sempre deu certo, sempre funcionou para a maior parte dos alunos. Por que que eu vou ter que mudar? E de como que a gente vai estar conversando e como que a gente vai estar revendo isso. Óbvio que vão ter muitos professores que vão estar super abertos e vão gostar de Claro. tecnologia, mas outros talvez não gostem tanto e não tem problema. Mas a Exato. questão é da gente poder, como a gente vai estar organizando isso. Mas mudando então um pouquinho, né? Tu falou de se elas eram positivas ou não, as telas, né? O que que acontece que pode fazer com que as telas virem realmente negativas e podem trazer daí desfechos negativos? A gente sabe que existem alguns guidelines que a gente tenta e que, óbvio que cuidadores e pais tentam de, por exemplo, que a melhor coisa seria não ter telas nenhuma até os 2 anos de idade, até para o desenvolvimento, mas a gente sabe que eventualmente, até para não gerar uma alienação da criança, ela vai ter contato com telas. Mas como que as telas elas podem se tornar negativas? Tá. O primeiro ponto que torna uma tela negativa é o uso sem supervisão. Tá? Porque o que acontece? Vamos lá, né? Tu comentou da inteligência artificial. Cara, a gente vive hoje, talvez, um período que... Talvez não, a gente vive um período onde a inteligência artificial tá o mais longe que a gente já viu na história, né? E vai ficar cada vez mais longe, né? E o que acontece hoje? É impressionante, por exemplo, os estudos que falam sobre o TikTok, né? É impressionante a velocidade que o TikTok hoje entende o funcionamento do usuário. Entende o que aquele usuário gosta ou aquilo que ele vai querer ver. Tá? O que acontece, né? Ele vai, vamos dizer assim, o que ele gosta, o que ele vai querer ver é uma interpretação. Porque o que acontece? Vamos lá, uma criança, daqui a pouco ela entrou no TikTok. Tá? Abriu lá o aplicativo TikTok, ela não tem uma conta, né? Porque pode abrir o TikTok e apenas olhar lá, né? Tudo aquilo que ela ficar um pouquinho mais de tempo, o TikTok vai entender como um assunto que ela achou... Tem interesse. Exato, achou interessante. E ela vai mandar, tá? O que muitas vezes, né, direciona o comportamento da criança? Curiosidade, né? Então, assim, cara, daqui a pouco tu bota lá um vídeo, sei lá, de uma... sei lá, eu vi esses dias, eu achei interessante. Um cara editou 2 animes brigando, né? 2 animes que nem eram do mesmo anime, discutindo, como se fosse uma batalha entre eles. Sim, Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Assim. Isso mesmo. Aí, pô, aquilo ali chamou a atenção, né? Tá, daí a gente vê ali, dentro daquele contexto tem discussão. O próximo vídeo, que daqui a pouco o TikTok vai te mandar, pode ser algo que tenha mais discussão e menos anime. O terceiro vídeo, daqui a pouco, já não é nem a discussão, daqui a pouco é uma violência. Algum tipo de violência... Pode escalonar, né? Escalona. Então, o que acontece? O uso sem supervisão, tá? A gente não tem controle da onde a inteligência artificial vai levar uma criança. Né? Então, a gente não sabe se o TikTok vai levar ela para um caminho, né, que seja saudável, ou com vídeos saudáveis e tal, ou para daqui a pouco um caminho que vai, né? Acredito que todo mundo lembra da febre que foi aquela vez da Momo, né? Que tinha um cara lá que editava os vídeos infantis e colocava então essas ameaças, um monstro dentro dos vídeos lá e tudo mais. Era uma maneira que o YouTube Kids não pegava. Né? Porque o vídeo era, na sua maioria, de conteúdo infantil, então passava. Só que o que acontecia? As crianças acabavam vendo aquele vídeo e, pô, se assustavam com aquilo. Né? Eu vi inúmeras histórias, né, no consultório de crianças que tinham muito medo ou que tiveram que parar de usar o YouTube por causa disso. Então, assim,
Ah, o uso sem supervisão, tá? Ele é extremamente prejudicial por causa disso, porque a inteligência artificial vai levar conforme muito mais a curiosidade da criança do que o interesse dela. Então, o que deixa uma criança curiosa pode ser, vamos lá, um vídeo que deixa ela com medo, pode ser um vídeo que deixa ela com vergonha, pode ser um vídeo que daqui a pouco vai deixar ela, sei lá, assustada e assim por diante. E é tão interessante quando tu fala isso, Gui, porque isso faz total relação com o que a gente trabalha muitas vezes com os nossos pacientes de, por exemplo, vamos imaginar que tu tem problemas de imagem corporal. Tu tá Uhum, seguindo só, por exemplo, inspirações fitness e isso tá te fazendo mal. O que que a gente exatamente, faz com um paciente adulto sobre isso? Pô, vamos fazer um detox da tua rede social para de exato. repente tu poder ficar um pouco melhor, tu poder consumir conteúdos que façam melhor, que te façam melhor. Uhum. Parece que é muito parecido de alguma maneira. É total parecido. É a mesma lógica, vamos dizer Uhum. assim, né? A gente tem que ter a mesma lógica, né? Que nem tu comentou, ou a gente faz o detox da rede social, ou daqui a pouco tem consultório de tá. Me lista aí as, sei lá, 10 páginas aí que tu mais acessa e vamos fazer uma peneira. Daqui a pouco dessas 10 aí, 7 não vai dar para E o ficar. detox mesmo de dar Ou, unfollow mesmo. exatamente, ou Uhum. parar de seguir, ou daqui a pouco, vamos ficar 3, 4 dias aí sem rede social, vamos ver como é que tu te sente, né? Então, o principal, né, Léo, questão do uso, principalmente das mídias sociais, é a questão do uso sem supervisão, tá? Isso eu vejo que gera um problema. Segundo, tá? Ponto que eu vejo que daí é uma questão mais social que gera entraves aí, tá? Para o uso não saudável, tá? Ah, a, a utilização, tá, das mídias sociais, a utilização das telas como punição quando não tem um comportamento legal, Uhum. tá? Por que isso, né? Por que que isso não é bom, tá? Porque gera um efeito rebote na criança, né? Onde ela entende que o pai e a mãe não acham legal o uso de telas. Se daqui a pouco a criança começa a entender que aquele uso de tela não é legal, o que que ela vai fazer? Ela vai parar de usar ou ela vai começar a usar um pouco escondido? Vai começar a usar um pouco escondido às vezes, outras vezes não. Ou daqui a pouco vai parar de contar sobre o que que ela assiste, o que que ela não assiste. Então aquele assunto começa a virar meio que não um tabu, mas começa a virar meio que um segredo. E até eu fico imaginando, por exemplo, a criança não tá utilizando porque tá sendo punida e de repente tem um dos pais ou um cuidador que tá mexendo no celular. Exatamente, Porque né? a gente fica no Daí celular bastante também. Vamos ser não, francos e honestos, né? exatamente, não, exatamente. Outra coisa, né, cara, a gente sabe que essa ambiguidade, ou daqui a pouco o comportamento paradoxal para uma criança não é legal, né? Por Uhum. que que o meu uso tem que ser regulado e o teu não? Ou por que que eu não posso usar durante as refeições, mas se tu recebe um e-mail, tu pode, né? Então, essa questão da linearidade, né, ela tem que ocorrer. Tanto que é uma das coisas que eu falo para muitos pais, assim, olha só, tu vai colocar alguma regra a respeito de uso de gadgets, tá? Coloca uma regra que tu consegue fazer também, porque senão não vai dar certo. Eu me lembro uma coisa que é um exemplo que eu dou em aula. Que a Uhum, gente tem uma regra de. A gente chama, na verdade, de uma generalização, né? Porque a gente tende a generalizar a nossa vida para os outros, né? Então eu sim. me lembro de uma coisa que acontecia na minha casa, que quando a gente ia jantar, principalmente quando era criança, adolescente, Uhum, não tinha televisão ligada. Não poderia ter televisão uhum, ligada. Então, assim, não importava a circunstância. Dos meus pais, dos meus avós, uhum, sempre desligado, né? Eu tava em casa. E eu lembro que eu fui dormir na casa de um amigo meu e eles foram jantar com a TV ligada. E a sensação e a estranheza, uhum. porque isso acontece com nós em várias condições, né? Várias, E como exato. é importante a gente poder ter essa discussão mais clara com as crianças. Exato, né, Léo? E outra, como tu mesmo comentou antes, a questão da comunicação se perde nesses momentos. Cara, para uma criança, se uma criança ela pode não concordar, mas se está bem explicado, ela vai entender a razão daquilo estar ocorrendo, né? Ela pode não concordar, ela pode não gostar, mas ela vai entender o contexto, ela vai entender o porquê que está sendo feito daquela forma, né? É mais fácil, né, ela entender através da linearidade do comportamento. Então, o comportamento ele vai ser linear. Então, a gente não olha, que nem no teu caso, não olha a TV. Eu também não. Minha casa a gente não olhava a TV. Tanto que eu me lembro também de um exemplo parecido com o teu, que eu fui uma vez na casa de um amigo meu e eles tinham uma TV na cozinha. Uhum. Eu me lembro que a primeira coisa que eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, foi.
mãe, eles têm uma TV na cozinha. Uhum. Tipo, e a gente não pode olhar a TV, sabe? Porque é divertido também, Exato, né? pô, legal pra caramba, os caras têm uma TV na cozinha, né? Mas a linearidade do comportamento para todo mundo, né? Então isso é super importante porque o que que acontece, né? O comportamento, tá? Qual é que é o maior, vamos dizer assim, ou uma das maiores influências do comportamento é o próprio comportamento. Então, uma maneira como eu me comporto influencia a maneira como o outro se comporta, né? Então, se daqui a pouco a gente está falando de, não pode usar, mas eu uso, meio que o que eu falei não cai meio por terra, não vai funcionar, né? Então, a gente tem que ter esse intercurso. E outra coisa, Léo, e daí puxando mais para um lado mais clínico, vamos chamar assim, cara, tem que ter cuidado com algum diagnóstico clínico que uma criança pode ter para o uso de telas, tá? É sabido, é comprovado, por exemplo, que crianças que têm déficit de atenção têm uma dificuldade maior em lidar com o uso de telas. E daí não é uma dificuldade maior só no parar de usar. É uma dificuldade maior, por quê? Porque o sistema delas de recompensa libera muito mais serotonina e dopamina do que uma criança que não tem o diagnóstico. Então, assim, uma criança que tem déficit de atenção, muitas vezes vai ser aquela criança que, não sei se já ouviu em casos de consultório, mas já ouvi, de que fica tanto tempo jogando que acaba urinando na calça. Não para de jogar. Sim, cara, então a criança com o diagnóstico, ela tem uma dificuldade neurológica maior com aquilo. Então, assim, outro fator bem importante quando a gente fala em uso de telas é essa questão clínica, tá? Uhum. Tem crianças que vão ter uma dificuldade maior de lidar com isso. Então, assim, a gente tem que estar, vamos dizer assim, ciente de que as crianças têm particularidades e tem a questão, daqui a pouco tem um diagnóstico clínico aí, ou vamos pegar aqui uma criança com que está passando, pode até não ser, vamos dizer assim, algo clínico de ansiedade no momento, pode ser um período, Uhum. né, um momento de vida onde ela está mais ansiosa, ela vai usar, de repente, a tela como uma estratégia de fuga ou de esquiva para um problema que ela está passando. Então, a gente tem que estar entendendo as questões muito mais do contexto, não só do comportamento em si, mas do contexto clínico, do contexto emocional, psicológico que a criança está passando naquele momento. Então, isso muitas vezes diz respeito, tanto que várias crianças, ou vários pais, eu comento assim, tá, eu uso, aconteceu alguma coisa, ou o uso aumentou do nada, aumentou do nada. Cara, se o uso, de repente, de telas aumentou do nada, provavelmente não é porque ela descobriu um youtuber mais legal, Uhum. né? Provavelmente está acontecendo alguma outra coisa que Porque parece que leva... sai da rotina mesmo, né? Se tu tem um Exatamente, padrão, perfeito, Léo. uma modificação tão aguda, alguma coisa Alguma provavelmente coisa. pode ter acontecido, né? Exato, não foi um youtuber que, né? Porque o youtuber ele pode ter descoberto um youtuber mais legal, pode, mas isso não vai ser Mas quão agudo. significativo vai ser isso, Exato, né? Uhum. exatamente, né? Então a gente tem vários fatores que eles podem, vamos dizer assim, a gente consegue utilizar como demarcadores do uso não saudável de telas, né? E tem o fator que tu mesmo trouxe, que é importantíssimo, né, Léo, que é a questão de desenvolvimento, né? Há uma criança abaixo, eu ainda, cara, costumo dizer que até abaixo de 4 não gosto que use, Uhum. né? Daí, claro, as comprovações, vamos dizer assim, de estudos e tudo mais, falam muito a partir dos 2 anos. Antes de 2 anos, É os né? guidelines que a gente tem mesmo, né? Exatamente, nem pensar. Mas, cara, eu noto muito no consultório uma dificuldade, por exemplo, uma criança que tem 8, mas que foi liberado o uso antes dos 4 anos, com muito mais dificuldade do que uma criança que foi liberada depois dos 4. Tá? 4 para 5 anos, assim, eu noto que tem uma dificuldade maior, é quase que como se criasse um sistema de dependência naquilo, Uhum. tá? Então, assim, tanto que quando eu vou fazer alguma orientação aos pais e tal, né? Cara, assim, imprescindível, não pode usar antes dos 4 anos, é ruim, não faz bem, né? Tem as mudanças que podem ser neuronais, mas também tem questões psicológicas. Daí eu dou esses exemplos de que, bom, eu noto uma diferença e noto de fato de comportamento, né, infantil nessas crianças que o começam a usar mais cedo, né, Uhum. principalmente tolerância à frustração é muito mais aguda, né, então tem muito mais dificuldade de tolerar mal-estar e frustração do que uma criança que
Uhum. foi respeitado mais essa questão do uso. Perfeito, perfeito. E Gui, pensando assim, tu falou de inteligência artificial, e tu falou do TikTok, né? E tu Uhum. falou Instagram tem a mesma coisa, a gente vai Sim. ver qualquer tipo de rede social usa da inteligência artificial. A inteligência artificial tá basicamente em qualquer coisa que a gente tá fazendo Uhum. hoje em dia. Por exemplo, tu tá com um smartwatch, com certeza ele tem uma inteligência Sim. artificial aí que tá te ajudando Total. de uma forma ou de outra. Mas como que tu vê, pensando até no desenvolvimento das inteligências artificiais, né, e realmente nesse aprofundamento na utilização das inteligências artificiais, como isso pode ser integrado numa forma positiva nesse aspecto de educação para crianças e adolescentes, pensando até no desenvolvimento socioemocional. Uhum. No desenvolvimento socioemocional, cara, eu acho que uma das coisas que vai começar a acontecer numa frequência muito grande agora vamos dizer assim, o avanço da tecnologia dos games é a gente conseguir emular Uhum. circunstâncias, né? Então a gente conseguir utilizar o jogo como roleplay, por exemplo, reconstruir cenários que a gente vai reconstruir circunstâncias, vai conseguir, por exemplo, assim, vamos lá, um protocolo de fobia, onde a gente vai conseguir fazer com uma inteligência artificial mais óculos de realidade aumentada ou daqui a pouco de Até realidade aquele da virtual. Apple que mostraram lá. Exatamente. Eu acho que assim, cara, a gente vai ter um avanço muito grande, né? Vamos lá, o exemplo que eu dei é uma questão clínica, mas vamos pensar cara, sei lá, vamos estudar Egito. Vou dar o Uhum. exemplo de Egito, que eu achava Egito Era muito massa, legal. era massa. Exato. Exatamente, né? Cara, vamos pensar a inteligência artificial nos auxiliando a como é que a gente pode, de repente, estudar o Egito de uma forma diferente. Daqui a pouco, claro, não precisa nem ter os óculos, mas daqui a pouco uma inteligência artificial que vá entender quais são os meus interesses dentro do Egito e vai fazer a minha trilha para dentro do estudo. Entendeu? A minha trilha dentro daquele conteúdo, ela vai ser diferente daqui a pouco da trilha do Léo, mas a gente vai passar talvez pelos mesmos pontos, sim, mas de uma forma diferente. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela tem um potencial muito grande de conseguir fazer com que o caminho, que o processo de aprendizagem seja muito mais significativo para as crianças. Né? Eu acho que ela vai conseguir até trazer um significado mais interessante. Né? Porque, por exemplo, nós achamos, vamos lá, na nossa época, o Egito muito legal. Né? E o jeito que a gente estudou o Egito, hoje uma criança ia dar risada. Tipo assim, cara, Não riam, era muito legal. exato, tinha que fazer uma pirâmide. Ah, tá. De maquete. Ah, legal pra caramba. A gente achava muito legal. Mas, Levando a cara, maquete no carro, torcendo exato, pra para não não dar. bater em nada. Exatamente, para não cair, para não acontecer nada. Né? Hoje, imagina, uma criança pode, de repente, cara, até hoje tem vídeos no YouTube, tá? Já que tem aquela visão 360. Então, que se tu vai girando a tela, ele vai mostrando outros lugares, né? Então imagina daqui a pouco, tu coloca um vídeo do Egito, daí tu vai girando a tela, tu vai vendo a pirâmide de outro jeito, daqui a pouco a inteligência artificial vai dizer, aqui tem um negócio interessante, daí tu clica, tu vai para aquele lugar. Então eu acho que o principal poder da inteligência artificial para dentro da educação é ela conseguir construir trilhas que sejam, vamos lá, feitas, personalizadas na hora para o usuário. Uhum, Né? E, cara, para criança, eu acho que a gente vai ter um potencial de desenvolvimento de interesse barra conhecimento muito maior. que legal. Porque, por exemplo, assim, claro, estou dando um exemplo de história, mas a gente pode pegar matemática, pode pegar qualquer assunto, né? E daí eu vou puxando um pouquinho a brasa lá para o clube de habilidades. Cara, a gente fez esses tempos aqui, eu estava comentando a aula de inglês, a gente fez uma de aula de educação financeira, de como é que a gente entende sistemas de monetização e tudo mais e tal, onde a gente estava jogando e as crianças tinham que dizer como é que tu ganhava moeda dentro do jogo, né? Como é que é, não sei o quê. Daí tinha, tu podia fazer tal corrida, tu podia fazer isso, tu podia fazer aquilo, e as crianças foram falando, 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 daqui a pouco um menino disse, eu só fiquei assistindo os vídeos de propaganda. Daí ele ganhava mais moeda. Ele disse, não, isso aqui dá muito mais moeda que as outras coisas. Daí o que acontece? A gente entendeu que o dinheiro pode vir de diversas fontes, pode vir não sei o quê. Então, assim, acho que tem muitas coisas
né, que a gente consegue utilizar e que a inteligência artificial ela vai conseguir fazer com que a trilha seja muito mais interessante, que a descoberta seja mais... Porque eu acho que a inteligência artificial ela tem um poder de, vamos lá, gerar ou despertar mais curiosidade. Né? O que acontece hoje com... Hoje não, mas né, o que aconteceu até hoje no ensino, né? Ou era por curiosidade que eu ia pesquisar, ou era por necessidade. Né? Mas assim, tinham crianças então que tinham curiosidade, iam super bem na aula, porque tinham curiosidade daquilo, mas não era 100% das crianças. Hoje, eu acho que a possibilidade de que mais crianças vão se interessar pelos conteúdos, né, passados na escola é muito maior, através desse tipo de estímulo. Né? Perfeito. Eu até fico pensando, por exemplo, conteúdos que às vezes, por exemplo, o Egito, tu consegue ver, tu consegue imaginar, tu consegue ver os desenhos, é uma coisa, né? Então eu fico pensando, pô, física. Eu me lembro Pô. que na época na escola eu ia bem em física, mas eu não gostava tanto de física. Hoje eu amo física. Porque daí tu consegue até mesmo com vídeos no YouTube e tudo mais começar a entender outras questões. O Interestelar, por Sim. exemplo, o filme que, pô, incrível, assim. E daí a gente consegue ver como essas coisas talvez possam ser mais aplicadas para a educação, que eu acho que é isso, né? Educação, além de desenvolver habilidades, como o próprio clube de habilidades, também é Sim. aquela lógica de despertar Uhum. é essa chama realmente de querer entender, porque, por exemplo, nós como psicólogos, pô, o que está acontecendo que eu posso te ajudar para tu poder ter um funcionamento melhor? É Exato. uma curiosidade constante, né? Então, é muito legal te ouvir falando isso e ter essa perspectiva. E acho que volta para aquilo que o Lutz falou no outro podcast, de como a gente vai usar Sim. essas ferramentas que vai ser o grande diferencial no final das contas, né? Exato, né? Tanto que a gente, eu acho, tá muito, vamos lá, engatinhando ainda até no uso do chat GPT, por exemplo, né? Uma coisa que conversando com meus pacientes, eles brincam assim, por que não lançaram esse negócio em 2020? Eu não tinha estudado nada. Tipo assim, não tinha feito um trabalho, tinha jogado tudo lá e tinha feito. Cara, vamos lá, eu não acho que esse pensamento tá tão errado assim, né? Claro, tu não deve te fiar 100% na inteligência artificial, mas é que o papo é do adolescente. O adolescente, ele vai, bom, tem uma ferramenta que faz para mim, show de bola, não preciso me preocupar além disso, mas o quão interessante seria, de fato, se o chat tivesse sido lançado em 2020, a gente pensa muito mais pelo lado de, a galera ia se deitar ali, não ia fazer nada, ia só jogar tudo no chat e daqui a pouco, né, ninguém ia de fato estudar para fazer um trabalho e tal. Tá, mas já paramos para pensar que poderia acontecer o contrário, de repente, assim, o chat GPT hoje ele tem um poder que é o seguinte, tu faz uma pergunta lá, e depois ele te diz lá outras 3 ou 4 perguntas que tu poderia fazer. Tá, e se uma criança daqui a pouco faz lá, joga lá o trabalho sobre sei lá, Tarsila do Amaral. Não sei por que eu pensei na Tarsila do Amaral agora, mas Ok. bem, né? É que me veio o quadro. E daí, cara, daqui a pouco aparece a pergunta de baixo obras. Daqui a pouco período, daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco o que estava acontecendo no Brasil, daqui a pouco tu despertou ali, uma criança leu, ou um adolescente leu 15, 20 minutos de um conteúdo que ela não teria lido anteriormente. Então, assim, eu acredito, claro, eu acho que pode sim ter um resultado, poderia ter tido um resultado negativo? Não, poderia. Lógico, né? No fato de que a gente não ia estimular, ou as crianças não iam se estimular tanto. Mas eu acho que já ia despertar muita curiosidade em um monte de gente. Né? Então, assim, esse viés da inteligência artificial de novo, é muito mais como a gente pode, vamos dizer assim, como é que a gente pode entender a tecnologia, como é que a gente pode saber sobre tecnologia, né? Porque eu acho que digitalmente falando, todo mundo fala desse negócio de, tem que ser, como é que é, da inteligência, tu tem que ter uma inteligência digital grande, ou algo do gênero, algo que o valha e tal. Mas, cara, eu vejo que ainda a gente não tá sabendo usar isso de uma maneira que não seja, que é pouco complexa. Vamos dizer, a gente pode complexibilizar mais isso, pode complexibilizar mais o uso. E eu acho que isso vai gerar mais, vamos dizer assim, curiosidade, né, Legal. para ir atrás do negócio. E Gui,
A gente tá chegando no final aqui do nosso papo, Ai, acho que pena. poderia ficar aqui por... Tu falou ali das 6 6 horas, horas, não. eu acho que chegava das 6 horas aí, viu? Mas, cara, se tivesse uma mensagem pro pessoal que escutou até aqui ou nos assistiu até aqui, qual seria a tua mensagem do que a gente falou aqui agora? Cara, se tratando de crianças, assim, eu acho que a mensagem que eu não posso deixar de passar, assim, que é algo que para mim super importante, assim, é que uma criança, ela, vamos, tem aquela frase lá, tu pode aprender algo novo com qualquer pessoa todos os dias, né? Qualquer pessoa pode te ensinar algo novo, Uhum. né? Mas, cara, eu acho que a mensagem que eu queria passar e que talvez seja a mais importante, né? Principalmente no meu trabalho com as crianças, é aquela velha frase lá do Pequeno Príncipe, que é todo mundo tem uma verdade dentro dela, basta a gente querer olhar, Uhum. né? E eu acho que as crianças têm muitas coisas muito mais legais para a gente saber do que a gente tentar ficar modulando o comportamento delas e tudo mais, e tentando, de repente, deixar elas da melhor forma possível, né? Eu acho que a gente tem que primeiro dar um passo para trás, e o meu trabalho com games me mostra isso, que é, cara, sai desse lugar de que eu sei mais e tá, deixa ela me explicar. Então, Uhum. acho que a mensagem que eu quero passar é, cara, as crianças têm muitas coisas que podem nos falar e a gente pode aprender muito nesse sentido, né? E não é só de game, é sobre colaboração, é sobre todas aquelas habilidades socioemocionais que eu comentei antes. Que legal, que legal. E, cara, a última pergunta que eu faço pra todos os meus convidados. Hum. Gui, se o Gui criança ou adolescente estivesse aqui, Uhum. assistindo o podcast, Hum. o que que tu falaria pra ele? O Gui criança, O que que tu falaria pra ele? se o Gui criança estivesse aqui, o que que eu falaria pra ele, cara? Eu acho que eu ia falar pra ele não perder a curiosidade, Uhum. né? Não deixa de ser curioso. Acho que é Uma baita dica. um baita dica. Eu acho que se a gente fosse mais curioso, a gente ia ter mais ciência. Se a gente fosse mais curioso, a gente ia ter um olhar mais crítico sobre as coisas Exato. e, com certeza, ele deve ter estudado de alguma maneira aí, imagino que deve ter sido É, num pique meio importante. interestelar, assim. Exato. Empurrei uns livros pra ele lá. Gui, quero primeiro te agradecer muito por ter trocado essa ideia aqui comigo. Foi realmente incrível. Eu aprendi muito. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanhou ou escutando ou assistindo também aprendeu bastante. Gui, muito obrigado. E agora o palco é teu também. Onde é que o pessoal pode te achar para conhecer mais do teu trabalho, do Clube de Habilidades? Onde é que eles podem encontrar Sim. vocês? Primeiro, obrigado. Foi uma experiência incrível, Léo. Foi um bate-papo que, para mim, cara, fluiu de uma maneira muito bacana, né? Conduz muito bem, parabéns. Né? O ambiente é muito legal. Obrigado, Lucas, né? Obrigado também pelo trabalho, né? Consegue deixar o ambiente muito acolhedor e muito bacana. Cara, as pessoas podem me encontrar onde podem me encontrar hoje, né? Então, muito pelo Instagram do Clube de Habilidades, que é @Clube de Habilidades Games, né? E também no meu Instagram, que é Gui Ebert, né? Então, pode entrar em contato comigo por ali, né? A gente pode trocar ideia, vai ser um prazer conversar, né? Eu gosto muito de trocar ideias, se tiver alguma dúvida sobre games, ou daqui a pouco qualquer ideia sobre games, ou sobre o uso da psicologia dentro dos games e assim por diante, né? Eu vou estar super aberto nesse sentido. Perfeito. Gui, de novo, muito obrigado. Foi um prazer. E pessoal, se vocês gostaram da participação do Gui, vocês já sabem, comentem bastante aqui embaixo. Se vocês quiserem o Gui aqui de novo, como você sabe, ele é amigo do André, qualquer coisa a gente chama o André também, faz essa bagunça toda. Mas muito obrigado por terem assistido ou escutado mais um episódio do Lendo Mentes. E a gente se vê num próximo episódio. Até lá. Um abração.